Alô, alô, boa noite, muito boa noite. Domingão de frio, garoa aqui na cidade de São Paulo, mas o programa no Dia das Mães está muito quente, porque terminou há pouco o clássico Choque Rei com vitória do Palmeiras, hein? É o Palmeiras retomando a liderança do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco nós vamos direto ao vivo para Barueri com o José Paes falar deste clássico. O São Paulo muito perto da zona de rebaixamento, o Palmeiras é líder e tem também o Corinthians, que perdeu ontem com uma cavadinha do Memphis Depay. Marcelinho Carioca vai participar com a gente também no programa. Vamos falar do Santos, que amanhã enfrenta o Ceará, jogando no Allianz Parque, hein? É o Santos precisando também ter vitórias para fugir aí da proximidade da zona de rebaixamento. De imediato, antes de irmos a Barueri, apresentar os convidados de hoje. Até que a rodada teve algumas polêmicas, né, de arbitragem. E claro que ele não vem aqui só para falar de arbitragem, vem para falar de bola porque conhece muito. É o nosso convidado, Alfredo Santos Loeblin, grande Loeblin. Que satisfação recebê-lo aqui em pleno Dia das Mães. Muito obrigado por participar com a gente, é sempre uma satisfação. E eu estava com saudade do amigo, hein, Loeblin? Boa noite. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Já falei que me sinto em casa. E ainda mais hoje que eu estou muito feliz com outro convidado que fazia tempo que eu não via. Eu tive o prazer de dividir o campo com ele em funções diferentes, mas é uma honra fazer parte dessa mesa, ainda mais com ele. Tá certo, a arbitragem do futebol brasileiro tem sido assunto, hein, Loeblin? Mas é muito culpa da arbitragem, muito culpa também dos jogadores, muito culpa dos clubes também que não agem contra mudanças. É isso. Vamos falar muito de arbitragem, de bola, claro, com o Loeblin, e ele já deu o spoiler do nosso próximo convidado, que é realmente da casa, é um amigo, é um vencedor, né? Treinador de ponta, passou por grandes equipes do futebol brasileiro, campeão brasileiro, e que saudade eu estava do meu amigo Geninho. Geninho, é uma satisfação receber você aqui no mês. Toda vez que você vem aqui, eu chego para a produção e falo, ó produção, obrigado, hein, porque o Geninho é um dos gigantes do futebol. Que legal te ver, Geninho. Boa noite. Boa noite, o prazer é meu. Me sinto muito bem aqui. Como você falou, me sinto em casa. Realmente me sinto em casa cada vez que venho aqui, convivendo com vocês. E hoje uma satisfação muito grande de encontrar essa figura aqui, né? Que tivemos algumas arranca-raba dentro do campo, mas a amizade perdurou sempre. Profissionalismo acima de tudo. É uma figura muito... Você em alguma oportunidade, o Abel foi expulso hoje. Você em alguma oportunidade foi expulso pelo Loeblin, não? Não, expulso não. Eu não exagerava tanto, né? Geninho dava muito trabalho, Loeblin? Não, porque naquela época nós tínhamos um limite. Não só entre treinador e árbitro, entre jogadores e árbitro havia um limite. Sim. Infelizmente hoje esse limite está muito conturbado, por culpa dos três. Dos árbitros, que deixam o pau comer, mas não pode falar com eles que é amarelo. Alguns treinadores extrapolando muito, como é o caso do Abel, que você citou, ok? E alguns jogadores também que insistem em extrapolar o seu comportamento em campo. Tá certo. Geninho, você continua lá em Santos, com a família, desfrutando a família? Ainda se pintar alguma coisa, ainda estamos na área? Ou nesse momento é mais família, Geninho? Eu estou curtindo muito a família, gostei disso. Né? É bom. De uma maneira meio indireta, até estava conversando com o Loeblin, do problema do joelho, que eu tive que partir para uma prótese. Antes da prótese eu tive que parar, depois da prótese um bom tempo. Isso me fez fazer uma coisa que o Miller, que conviveu com isso, o Loeblin, como juiz, conviveu, eu quase não vivia a família. Era concentração, era jogo, era viagem, era isso. Eu quase nunca estava em casa, né? E eu era um pai ausente, um marido ausente. Isso vale para todos nós, né? Que vivemos no futebol. E a partir do momento que eu fiquei cuidando da saúde, eu comecei a conviver com família. Tá certo. A família gostou que eu fiquei em casa, eu comecei a gostar muito de ficar em casa. E agora está um pouco difícil voltar. Como treinador, com certeza eu não volto mais não. Legal. Com Talvez certeza, um outro cargo. Isso já... Pode ser que, de repente, numa outra função... Perfeito. Que me desgaste menos, que me dê mais oportunidade de ficar em casa, possa ser que eu ajude alguém aí. É isso. Família é tudo. Aliás, hoje faltando um integrante da nossa família. O Paulo Sérgio está em viagem, por isso não está participando hoje do programa. Então o sorriso inicial hoje é meu, é isso? Você é um debochado, né? Você é um debochado. Não é assim, Xará, no domingo? Ele começa o programa para falar de nós com o Paulo Sérgio. Deixa eu ver seu sorriso. Hoje ele tá assim, ó. E você tá como? Tá certo. Boa noite, Alex Miller. Boa noite, por quê, Chico Lang? Traumatizado com o gol perdido por Memphis. Gol perdido. Daqui a pouco vamos falar. Jogador, se São Paulo hoje, hein? Quem viu seu São Paulo hoje foi um São Paulo covarde contra o Palmeiras, Miller. Só faltou o treinador entrar em campo também para se defender. Então,
infelizmente, foi penalizado pela sua incompetência. Tá certo. Boa noite, Bacégio. Ele já vem já com presentes e enquete, mas vamos direto a Barueri com o José Paes, né? Porque o José Paes já vai apresentar como é que foi essa partida, a vitória no finalzinho, o gol do Tigrinho, o gol do Vitor Roque. Palmeiras retoma a liderança do campeonato e nós vamos direto para Barueri com o José Paes. O menino é bom, o menino é bom. Alô, Zé Paes, boa noite aí em Barueri. Um jogo dramático no finalzinho, sai o gol da vitória que recoloca o Palmeiras na liderança do campeonato. Boa noite, Zé, como é que foi o jogo? Fala, Garrafa, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando aí o Mesa Redonda, um beijo em todas as mamães que estão acompanhando o nosso programa. Pois é, o jogo aqui, como vocês disseram, né, o São Paulo entrou em campo aqui na Arena Barueri para não perder, claramente para empatar o jogo, e o Palmeiras desde o primeiro minuto tentando o gol, buscando o gol, teve algumas chances ali com menos de 2 minutos de partida aqui na Arena Barueri. Então foi um jogo em que o Palmeiras foi sim melhor do que a equipe do São Paulo durante toda a partida aqui na Arena Barueri. O Palmeiras entrou em campo com o Paulinho como titular, o Facundo teve um descanso aí, né? O Facundo vinha sendo titular do Palmeiras desde fevereiro, por exemplo. O Tigrinho, o Vitor Roque começou no banco de reservas, entrou depois, o Flaco foi titular, o Palmeiras teve o Aníbal ainda titular hoje aqui, o Aníbal Moreno junto com o Rios no meio de campo, o garoto Alain foi titular aqui nessa partida também, e o São Paulo com algumas mudanças, o Wendel na lateral esquerda, o Oscar recuperado de lesão começou no banco, entrou depois, perdeu uma chance importante no segundo tempo, que poderia até mudar a história desse jogo aqui na Arena Barueri. Enfim, o São Paulo também com o Juan na vaga do Arboleda no banco de reservas. O Lucas Moura não jogou essa partida, né? Gramado sintético aqui no Allianz Parque, foi preservado, tá voltando de lesão. O Ferreirinha foi a grande válvula de escape do time do São Paulo aqui nesse jogo. O André Silva também teve a oportunidade dele no primeiro tempo, o Everton defendendo. Enfim, o São Paulo teve poucas oportunidades, é bem verdade que poderia ter marcado um gol aqui, mas o Palmeiras foi muito superior ao São Paulo na partida em Barueri. Eu vou ficar por aqui para a gente bater bola. Não tivemos nenhum atleta do São Paulo na zona mista aqui em Barueri, tivemos apenas o Piquerez e o Vitor Roque falando pelo Palmeiras, além, é claro, do Luiz Ubeldia, técnico do São Paulo, e o João Martins falou pelo Palmeiras porque o Abel Ferreira foi expulso. Acredito que vocês debaterão muito esse tema, e aí o futebol do Palmeiras, o departamento de futebol do Palmeiras pediu para que o Abel não viesse para a entrevista coletiva, e o João Martins, assumiu a cadeira aqui em Barueri. Devolvo para você aí, meu querido Osmar Garrafa, e sigo aqui a postos para a gente bater bola no Mesa Redonda, tá bom? E aí, Zé, segura aí que você volta já com os personagens do jogo. Eu passo já em instantes com o Bacégio a respeito de enquete e presentes, mas só antes, Alex Miller, foi um resultado extremamente justo e veio só no final? Veio só no final, com requinte de emoção e crueldade, né, para os dois lados, ainda mais com a decisão tendo acontecido só com a análise do VAR, quer dizer, no campo o gol tinha sido anulado, e depois de uns 2 minutos, a confirmação do gol que provocou a explosão de felicidade na Arena Barueri. Mas o resultado acabou sendo justo pelo que as duas equipes procuraram em campo. Primeiro tempo, o Everton parecia que podia ir embora para casa e dormir de uniforme, porque nem suou, nem sujou, o São Paulo não passou no meio campo. No segundo tempo, o São Paulo teve algumas possibilidades de marcar gol. O Everton 2 vezes teve que salvar o time do Palmeiras também, saiu muito bem, estava ligado. Goleiro bom é assim, quando não está sendo muito atacado, tem que ficar ligado porque em algum momento ele vai ser. O Geninho sabe disso. E quando o Everton foi acionado, ele salvou o Palmeiras. Só que em termos de procura de jogo, tentativa de gol, lances ofensivos, o Palmeiras foi muito mais agudo. Às vezes exagerou um pouquinho nos cruzamentos, nos chuveirinhos. Mas eram alternativas que o Palmeiras tinha, porque o São Paulo estava muito fechado. E não tinha muito espaço para penetrar, para tentar fazer outros tipos de jogadas. Mas no final funcionou com o chute do Felipe Anderson, uma grande defesa do Rafael, mas ninguém da zaga do São Paulo acompanhou o Vitor Roque, que tinha começado o lance com muita raça, com muita vontade e concluiu em gol. Então, final, 1-0 justo, importantíssimo para o Palmeiras, que reassume a liderança isolada, e para o São Paulo, um sinal de alerta, porque com o Brasileirão não se brinca. É o primeiro fora da zona do rebaixamento. Daqui a pouco a gente vai mostrar a tabela de classificação, daqui a pouco os convidados vão falar, obviamente, sobre Vitor Roque, sobre o jogo, e eu vou pegar só o gancho do Miller, né? Quando ele falou que realmente foi
Eu rolei a bola e o Miller parece que concordou. Foi o São Paulo que foi lá para jogar por uma bola, para especular uma bola. E eu, o Geninho, o Loeblin, o Chico, enfim, todos aqui, nós somos de um tempo onde tinha clássico, independentemente da situação de cada time, a camisa falava alto, o jogo era muito franco. E não foi isso que a gente viu do seu São Paulo, Miller. Só que antes, só um instantinho, o Bacégio já passando essa interação com os nossos telespectadores sobre a enquete e também presentes, né, Bacégio? É isso, Garrafa. Boa noite a todos que nos acompanham aí de casa. Olha só, você da nossa audiência pode ganhar presentes super especiais assistindo o programa de hoje. Olha só o que nós temos para a nossa audiência. O primeiro kit de presentes conta com um livro da Vila Maria ao Morumbi, do Morumbi para o Mundo, do nosso amigo Carlos Caboclo. Esse livro vem acompanhado de um porta-cartões do São Paulo e também da camisa da Inter de Limeira, tamanho M, em parceria com a loja Aluri Esportes. O segundo kit conta com uma camisa feminina do Santos, tamanho M, parceria com a Umbro, e uma luva de goleiros da Poker, em parceria com a loja Gol de Placa, lá de Santo André. Esses e outros produtos você confere lá no site goldeplaca.com.br. Para ganhar um desses presentes é muito fácil, olha só. Interaja conosco lá no X, através da hashtag Mesa Redonda. Faça seu comentário, traga sua dúvida para que os nossos comentaristas possam debater aqui também no programa. Além disso, acesse o site gazetesportiva.com e vote na enquete de hoje, que é a seguinte: o Corinthians vai conseguir reagir na Copa Sul-Americana e avançar de fase? Sim ou não? E para fechar, mande um e-mail para mesa@tvgazeta.com.br com suas principais informações, nome completo, telefone, endereço com bairro e cidade, para que nossa produção possa entrar em contato com você, caso você seja um dos escolhidos para ganhar esses presentes, tá certo? Ao longo do programa, quando tocar essa campainha aqui, ó, cadê a campainha? É essa mesmo. Essa... Enfim, quando tocar a campainha... Ao toque da campainha. Ao toque da campainha, eu vou informando quem vai levar o que pra cá lá. Quando tocar essa campainha, eu informo quem vai levar qual presente pra casa. E já aproveitar, Garrafa, para agradecer a Queens Brindes. Siga lá no Instagram, @QueensBrindes, que é a empresa que faz essas canecas super especiais do Mesa Redonda. Valeu, galera da Queens Brindes. Ao final do programa eu também trago o resultado da enquete, tá certo, Garrafa? Combinado. Então, hashtag Mesa Redonda, você vai interagindo. Miller, o São Paulo, no meu entendimento, foi o São Paulo que se acovardou. Foi o São Paulo que não quis jogar. Foi o São Paulo que já no final do segundo tempo, em algumas oportunidades, chegou à frente. Mas me surpreendeu demais esse São Paulo que só empata dentro do campeonato. E hoje não empatou, perdeu. Até porque o São Paulo entra com 3 zagueiros e geralmente quando um time entra com 3 zagueiros, automaticamente, a coisa até um beabá do futebol, os laterais apoiar. E não foi o caso, né? O Wendel e o Cedric, que entraram jogando, se não bastasse os 3 zagueiros lá atrás, eles ficaram fixos lá atrás também, os 2 laterais. E aí você fica com 5 jogadores lá atrás, sem função nenhuma, só trocando passes lá atrás, aquela posse de bola enganosa. E o Palmeiras, você sabe que tem uma marcação forte, marcou pressão. O São Paulo não trocava no primeiro tempo, não trocava 3 passes, já perdia a bola. Por quê? O time do Palmeiras é um time bem posicionado. Fazia uma pressão em cima, roubava a bola e saía para o jogo. Então, a tônica do primeiro tempo foi essa. No segundo tempo, o Zubedinho abriu um pouco mais o time, colocando o Luciano, colocando o Luca Ferreira, mas pouco produziram. Por quê? Porque o time do Palmeiras, como eu disse, né, é um time que não sabe jogar sem a bola. Ele rouba já rápido a bola para poder, na dinâmica de jogo, envolver o adversário. Então, acredito que o São Paulo foi penalizado pela covardia do treinador no primeiro tempo, porque deixou o time muito preso. Imagine só, o Everton, como disse o Xará, não trabalhou. Quando o goleiro não trabalha, alguma coisa está errada. Ô, Geninho, qual é o mérito desse time do Palmeiras que estava até na reta final do Campeonato Paulista, quando perde o título para o Corinthians, o pessoal já cobrando demais o Abel, cobrando o Vitor Roque que não fazia gols. O Palmeiras parecia que poderia entrar numa crise. Ao contrário, o Palmeiras com a classificação mais que encaminhada na Copa Libertadores da América, só para saber se é primeiro no geral ou não é. No Campeonato Brasileiro, contra o badalado Flamengo, Palmeiras reconquista a liderança. Qual é o segredo do Abel Ferreira, que ele parece que tem um escudo a todas as críticas? O primeiro, o elenco que o Palmeiras tem. O Palmeiras tem um elenco muito forte. Peças de reposição muito fortes.
Às vezes até alguém que vem da base, Estevão é um exemplo, vem atropelando. Tá? E eu acho que o Abel é um treinador muito inteligente. Ele vai devagar, encaixando. Ele tinha uma maneira de jogar, um jeito de jogar, que quando chegou lá no começo era um pouco diferente, porque ele tinha 2 velocidades, não tinha um atacante. Soube jogar assim, foi se moldando. Hoje o Palmeiras é um time que vive num astral sempre alto. Você não vê o Palmeiras em crise. A administração do Palmeiras ajuda isso, dá uma retaguarda para quem comanda. Então eu acho que o Abel, num trabalho tranquilo, foi ajeitando devagar. Como eu disse, no futebol qualidade faz diferença, né? Eu acho que a maneira, como o Miller diz, do Palmeiras jogar, de querer sempre jogo, sempre querer bola, isso ajuda, porque vai trazendo sempre dificuldade para os seus adversários. Os adversários vão ficando com medo de jogar contra o Palmeiras toma conta do jogo e aí fica mais fácil. E às vezes, aquilo que todo treinador precisa ter, né? Uma gotinha de sorte, né? Porque às vezes numa mexida assim, no final o jogador entra, faz gol. É claro que também o Vitor, quem acompanhou o Vitor na sua passagem pelo Atlético Paranaense, ele era assim. Você dá um espacinho, uma jogada que não tem nada a ver, ele fazia o gol. Né? Um jogo que o Palmeiras, deixaram o Palmeiras tomar conta, né? O Palmeiras tomou conta total. E aí o gol era questão de repente, acontecer. E aconteceu no final, que é normal. Pode acontecer no começo como no final. Então eu acho que a confiança no trabalho, a maneira séria como o trabalho foi feito na reconstrução, é que fez com que o Palmeiras retomasse. Loeble, venceu quem mais procurou o gol? Assim, né? E o São Paulo não pode fazer o que o Palmeiras faz com o elenco. O São Paulo não tem elenco para ficar poupando A, B, C, D, não dá. O Palmeiras, o Facundo, que a torcida às vezes reclamou tanto do Facundo. Mas que é importante. Mas é importantíssimo. Aí o Abel tira o Facundo, é que ele coloca para jogar. Paulinho. Aí, Paulinho. Entendeu? Aí você vai pro segundo tempo, você vai alteração no Palmeiras. Vai entrar Maurício, vai entrar Rafael Veiga. Vitor Roque estava no banco, Veiga. Evangelista. Então não dá pro São Paulo querer poupar jogador. Desculpa, São Paulo tem um time. Mas São Paulo não tem elenco para pensar. Foi um erro, vocês acham que foi um erro não ter colocado o Lucas? Ele se machucou especificamente no jogo contra o Palmeiras, no sintético do Allianz. O Lucas voltou recentemente e o Zé Paz daqui a pouco pode até esclarecer. O Lucas não entrou em campo muito pelo gramado. Foi um erro? E os jogadores que se machucam no gramado que é cheio de buraco irregular, aí não conta. Quer dizer, eu acho também que essa coisa de gramado sintético agora tá virando uma muleta que não é brincadeira, hein? Qualquer coisa agora, o gramado sintético. O Corinthians tem um gramado misto, que é maravilhoso, mas é misto. Sim. Não é só gramado natural. É misto. É misto. Então, assim, eu vi... meio sintético, meio natural. Meio Eu vi o novo gramado do Atlético Mineiro, né, que é a tecnologia muito superior do Palmeiras, porque é mais moderno. Agora, tem jogadores que se machucam também no gramado natural. O mundo inteiro, antes de surgirem os gramados sintéticos, a vida toda os jogadores se machucavam no gramado natural. Eu escutei de alguns amigos que são do segmento de educação física, que realmente o gramado sintético, em algumas situações, ele segura mais o pé do jogador, a bola, como ela é de forma diferente, rápida, né? ela é mais rápida, ela causa mais choques de jogadores. Agora, se cada vez tiver um gramado sintético, então não vai jogar o Lucas contra o Atlético Mineiro, é isso? Atlético Paranaense, Atlético Paranaense, Botafogo. Então São Paulo vai contar com o Lucas quantos? 10 jogos ao invés de 19? Chico, deixa eu saber do Zé Paz. Eu já quero que o Zé Paz traga o próprio Vitor Roque para falar. Não é? O João Martins também falou sobre o Vitor Roque, porque o Abel foi expulso, a gente vai falar da expulsão, e o Abel não concedeu entrevista coletiva, e o João Martins, auxiliar dele, falou também sobre o Vitor Roque. Então, rapidamente, a informação, antes de falarmos sobre Vitor Roque, você chamar os convidados, o Lucas não jogou, não entrou em campo em função mesmo do gramado sintético hoje, Zé Paz? Positivo, meu querido Osmar Garrafa, foi exatamente isso, até também o que dizia o São Paulo é de que no gramado sintético o piso é mais duro, o Lucas está voltando de uma lesão, isso poderia de alguma forma agravar a situação dele ou até mesmo piorar a situação do Lucas Moura, que é um dos principais jogadores do São Paulo, e vale lembrar que o Lucas é um dos jogadores que mais se posiciona contra o gramado sintético, enfim, já foi para redes sociais,
toda hora ele está comentando sobre esse tema. Então o São Paulo aí, claro, que numa conversa com o Lucas Moura, preferiu poupar esse jogador aqui do Clássico na Arena Barueri, meu querido Osmar Garrafa. Miller, antes do Zé Paz, segura aí, Zé, antes do Zé trazer o Vitor Roque e o João Martins, porque o assunto vai ser Vitor Roque, sobre essa decisão da comissão técnica, departamento médico, e o próprio jogador, no caso o Lucas, que é uma referência dentro do São Paulo, ter optado em ficar de fora hoje, ele que está voltando de uma lesão no próprio gramado sintético do Palmeiras, mas lá no Allianz Parque. Eu sempre ouvi, né, de todos os jogadores, os grandes jogadores que eu joguei junto, a mesma coisa. Olha, a palavra final é do jogador. Hoje, infelizmente, não é assim, né? Até porque, como o Evelyn disse, o Lucas não jogou no gramado sintético hoje, mas tem outros gramados sintéticos, como é que faz? Não vai jogar em nenhum? Estamos falando no mínimo de 9 pontos, né? Exatamente. Palmeiras, Botafogo, Atlético. O Atlético Mineiro são 9, é isso aí. Já falamos em 9 pontos, né? E outra coisa, é um clássico. Tradicional, rivalidade eterna. Como é que você vai poupar o melhor jogador do time contra o seu rival? Eu discordo totalmente. Ô Garrafa, eu me lembro de um Palmeiras e São Paulo em 1985, no Pacaembu, 4-4. Foi um dos grandes jogos que eu vi na minha vida pessoalmente. E o Miller era titular, eram os menudos do Sininho. Só que o gramado do Pacaembu, cara, tinha mais buraco do que grama. Era uma porcaria. Tinha mais buraco do que grama. O Geninho lembra, né? Os caras tinham que dominar a bola. Não tinha muito gramado. O Miller tinha que dominar a bola, driblar o buraco e driblar o adversário. Assim, é negócio que... Que jogador que muda de clube, que é o Dudu agora, que se manifestou contra o gramado sintético. Era contra, agora foi pro Atlético. Eu quero ver agora. Eu acho que, sabe, tem que tomar muito cuidado. O posicionamento é muito cuidadoso, tem que ser. E se não fosse permitido, a FIFA não iria liberar, quer dizer... É autorizado. Não é que estão forçando, fazendo alguma coisa irregular, ilegal. Foi colocado... O que dizem, eu não sou especialista nisso, mas o que dizem é que o jogador que tem alguma lesão ligamentar, o joelho, o quadril, o tornozelo, esse jogador tem alguma dificuldade um pouco maior pelo piso ser um pouco mais duro. Mais duro. Só isso. Mas é o que o Miller falou. Quem naquele tempo ali atrás, o futebol primeiro era um futebol pegado, não era um futebol de cercar, não. E a arbitragem deixava seguir o jogo. Era um futebol de chega aqui, vamos lá. Pegou a bola, continuou, toca. É isso aí. E isso aí ia jogar nesse interiorzão aí. Nossa Senhora. Não tinha essa manutenção Parecia que a pista de hoje a motocross, CBF ou a federação ou os clubes contratam para alguém cuidar do seu gramado. Era o clube que tinha funcionário. É isso aí. E era assim, acabava o jogo, o cara vinha aqui com carriolinha, com pá e areia, para tampar os buracos. E daqui a pouco o pau cantava. E querendo ou não, a bola rolava bonito. Agora, né, Zé Paz, quem começou muito pressionado, chegou 25 milhões e tal, e não faz gol, acumula. Agora, os gols estão saindo e o Vitor Roque fez o gol da vitória. Daqui a pouco a gente vai mostrar o lance. Pode ir já ilustrando o lance, mas o Zé conversou com o Vitor Roque aí na zona mista. É isso, Zé Paz? Perfeitamente, meu querido Osmar Garrafa. Aliás, o terceiro gol, né, do Vitor Roque com a camisa do Palmeiras, ele que demorou para marcar o primeiro, marcou contra o Vasco, depois marcou na sequência contra o Cerro Porteño lá no Paraguai pela Conmebol Libertadores e hoje entrou no segundo tempo e marcou o gol que deu a vitória e manteve o Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro. Ele passou aqui na zona mista, a princípio não conversaria com a imprensa, mas aí a gente pediu, ele parou atenciosamente, conversou conosco e falou sobre esse gol e mais do que isso, viu, meu querido Osmar Garrafa, sobre a comemoração efusiva ali, porque num primeiro momento a arbitragem de campo, ela invalida o gol e depois o VAR confirma o gol de Vitor Roque do Tigrinho aqui na Arena Barueri. Então vamos conferir aí o camisa 9 do Verdão aqui no Mesa Redonda. Pode rodar. O nosso grupo é muito unido, muito trabalhador também, trabalhamos bastante, com muita humildade. E eu acho que é isso, é a força do nosso grupo, é um ajudando cada um e por isso é os resultados dentro de campo e tá dando tudo certo, graças a Deus. Tá aí a palavra do Vitor Roque aqui, o João Martins também falou sobre o Vitor Roque, sobre esse momento do Tigrinho. Se você quiser, a gente pode colocar aí no ar, mas eu devolvo para você, meu querido Osmar Garrafa. Fique à vontade aí para colocar o auxiliar técnico do Palmeiras. Não é com você mesmo, Zé. Dê aí uma introdução para que possamos ouvir o João Martins, que ele, repito, no lugar do Abel, na coletiva o Abel foi expulso.
o João Martins também falou do Vitor Roque, que estava sendo muito cobrado por todos, por parte da torcida, pela imprensa, e agora o menino desencanta e faz um gol importantíssimo que recoloca o Palmeiras na liderança do campeonato. Foi assunto também na coletiva do João Martins, né, Zé? Exatamente isso, um jogador que tem mostrado personalidade, né? Porque mesmo nos momentos mais difíceis, continuou ali batalhando para marcar e marcou. Então diga aí, João Martins. O próprio Clube Palmeiras fornece de tudo um pouco. O clube está formado e está organizado de forma a sermos todos uma família exigente. E o Vítor, mesmo a bola não entrando, o comportamento dele e o profissionalismo dele sempre foi exemplar. E o discurso que nós passamos sempre é: Vítor, não te preocupes que ela vai entrar, a trabalhares assim ela vai entrar. Claro que mexe sempre um pouquinho com a parte mental e a confiança do jogador, isso é inegável. Eu podia estar aqui a dizer o contrário, mexe com todos nós, mexe então com o jogador responsável. Mas o ambiente e o dia-a-dia do clube ajudou, e os próprios colegas sustentando essa fase dele de não fazer o golo. As vitórias continuavam a aparecer, não fazia o Vítor, fazia o Estevão, não fazia o Estevão, fazia o Gomes, não fazia o Gomes, fazia o Rios, e isso ajuda. E no Barcelona, eu vindo de fora, o que acontece é um atleta muito jovem, saiu muito cedo, este apoio nestes clubes grandes é mais do lei do mais forte, que ganha o melhor, eu contra ti jogo ao melhor, ponto. E faltou se calhar um pouquinho deste apoio e suporte que estes atletas mais jovens, saindo do Brasil, que chegam a estes clubes gigantes, muitos deles precisam um pouquinho mais disso. O Tigrinho soltou a carta, meu querido Osmar Garrafa. Devolvo para você aí e sigo aqui na Arena Barueri. Segura aí, Zé, você volta já. Coloca, Chile, por gentileza, o lance do gol. Eu quero ouvir aqui os homens dentro de campo, o Chico vai falar. Eu quero a avaliação daqueles que estiveram dentro de campo. Porque o Vitor Roque está lá pelo lado esquerdo, ô Geninho. Ele briga, acho que é o Ferrarese, ele com ele? Ele briga até o fim. Fala pra gente desse lance aí, Geninho, por favor. É a característica dele. Como eu disse antes, quem acompanhou ele bem no Atlético Paranaense, principalmente, que foi onde ele se destacou fazendo gol, o Vitor é uma pessoa que não fica quieto, ele não fica fixo. Ele usa uma força física muito a seu favor, ele é muito forte, ele briga todas, acredita em todas. Então você vai ver ele fazendo o gol pela direita, pela esquerda, pelo meio. Esse é o tipo do gol dele. Do goleiro largar e ele estar ali perto, uma bola enfiada e ele bater. Então, eu acho que isso que o auxiliar do Abel falou, fundamental para a recuperação de um atleta. Em off nós estávamos conversando, eu e o Chico, e eu falando sobre o que é um grupo. O vestiário, né, Julinho? Um grupo, um vestiário fechado. Se você tiver um vestiário fechado, você tem uma chance muito grande. A comemoração, desculpe te interromper, mas a comemoração do Palmeiras demonstrou isso. Né? Os jogadores ali, todos envolvidos, importante quem estava no banco ou jogando. É o grupo fechado, deu essa imagem pra gente. Só faltou fazer o poropopó, né? Só faltou. Todo mundo entender que o futebol é um esporte coletivo, ele não é individual. É isso. E se o coletivo não estiver junto, não estiver fechado, não vai andar. A dificuldade é maior. E essa declaração, eu concordo plenamente com ela. Foi fundamental para que o atleta, de repente, se recuperasse e fazer aquilo que ele faz. Ele tem 20 anos só. O Vitor Roque é definidor, é um definidor. Tanto que ele toca a bola pro Felipe Anderson e já se apresenta. Ele se apresenta ali. É a sensação de um atacante, porque pode sobrar a qualquer momento. Mas ele é muito forte, né? Esse apoio. Ele é um cara muito forte. Esse é o Tigre, né? Ele parece o Hulk, né? Ele parece para a o Hulk recuperação do atleta. E isso é normal no Vitor, ele vai continuar fazendo gol. Ele é novo ainda, a tendência dele é... É um 9-9, né? É um 9-9. Esse foi o erro da defesa do São Paulo, em especial do Ferrarese. Você pode ver, o Vitor, ele estava na bola, na jogada com o Vitor Roque. Põe o lance desde o início, então, pro Miller ir falando, por gentileza. Pois não, Miller. Ele estava na jogada com o Vitor Roque. O Vitor Roque faz o giro e atravessa a bola do outro lado. Pode ver, ó. Isso é bem simples e claro de ver. Olha só, o Vitor Roque faz o giro, passa a bola e vem... O Ferrarese volta saindo. O Vitor Roque, ele entra fechando. Sei. Pode ver, o Ferrarese não acompanhou o Vitor Roque. Olha só, ele para e sai. Na outra imagem fica bem claro, né, Miller?
Porque o Vitor Roque se posicionar por trás dele, é aquilo que você fala, olhando a bola. Não se marca a bola, se marca o Ele jogador. volta pro meio da área, mas saindo. Ó, essa imagem é bem clara. Olha só. Ó onde está o Vitor Roque e onde está o Ferrarese na frente dele. Não adianta, você quer fazer... Defesa não faz linha, que é burra mesmo, dentro da área. Poxa, quantas vezes tem que falar isso aqui? Não se faz linha dentro da área. Olha só, o gol do Vitor Roque foi validado porque realmente ele estava em condição normal e o Ferrarese voltou saindo. Se ele tivesse acompanhado o Vitor Roque, ele estaria no rebote do Rafael, que o Rafael foi uma boa defesa. Defesaça. Exatamente. Ó a Mas só que o comemoração, rebote- Miller, em cima do que o Geninho falou. Quer ver se puder voltar um pouquinho ali. A comemoração. Tá bem emblemática essa comemoração, gente. Hã? Porque num time de estrelas, todo mundo brigando pelo seu... Não é fácil. Todo mundo brigando por um lugar no time, quer ver? Ó, vai lá, o Vitor Roque tocou, Felipe Anderson procura. Que defesa do Rafael. Mas o Ferrarese deixou o Vitor Roque livre. E na sequência a gente vai ver a comemoração, né, Miller? E o Palmeiras é um time que luta até o fim, né? Até o fim. Isso que chama a atenção. Eu me lembro que um time parecido com esse aí era o time do Corinthians com o Tite como técnico, né? Era um time que lutava até o fim. E os gols saíam quase sempre no crepúsculo do jogo, né? E agora o Palmeiras está assim, está difícil segurar o Palmeiras, né? Hoje é o melhor time do Brasil, sem dúvida nenhuma, né? Agora, o Loebli precisava a arbitragem estragar um gol ali legal do Palmeiras, hein? Mas é um procedimento, tá? É um procedimento. Se ele pega e dá o gol e dá a saída, ferrou. Então, na dúvida, você marca o impedimento e o VAR tá lá para corrigir, que foi o que aconteceu. Tá? E, aliás, a gente critica muito o VAR, mas eu tenho que reconhecer que nas últimas semanas, com a nova comissão da arbitragem, determinando que o VAR não interfira tanto em lances interpretativos, já melhorou bastante. Nesse lance aí, até acho que demorou um pouquinho, mas foi tão ajustado, eu não gosto dessa palavra. Mas acaba sendo. Acaba sendo ajustado. Até para o pessoal entender o que a gente quer mas dizer. mas não é um lance fácil. Sem o VAR, se o árbitro dá o gol, um lado ia reclamar, e se ele não dá o gol, o outro lado ia reclamar. Ô, Loebli, mas nesse caso que o Bandeira, ele marca o impedimento. Marca o impedimento. Ele marca, essa é a pergunta que eu queria te fazer. Ele marca na dúvida ou na certeza de que ele está vendo que o jogador está impedido? No caso do Vitor Roque. Na verdade, todo lance do Vitor ele vai marcar. Ah, é? Na dúvida ele levanta. Exatamente. Porque assim... Sabe que tem o VAR, né? Exatamente. No nosso tempo, olha que coisa de velho, né? No nosso tempo, entendeu? Quando eu tinha o prazer de atuar em jogos, você craque como sempre foi, o Geninho lá fora, era diferente. O assistente não tinha essa possibilidade de uma revisão de lance. Então, a gente era treinado o quê? No campo visual, que é o mesmo teste de piloto de Fórmula 1, para você poder ver, quando a bola saiu, onde chegou. Escutar o barulho Também, da bola. escutar o barulho da bola, quando o estádio permitia. quando dá. Mas hoje, não é que está mais fácil para não criar um demérito ao árbitro de hoje, mas o instrumento, né, o VAR ajuda bastante. Eu acho que é um protocolo. É um protocolo, exatamente. Você pode ver que todo lance de bola com dúvida de impedimento, às vezes o bandeirinha demora um pouco para levantar, às vezes levanta um pouco antes, vai tudo. E ninguém. O que é interessante é que nesse caso, as reclamações em cima do VAR são muito pequenas. Sem dúvida. Quando se passa a linha, o VAR, o cara estava impedido. Nós estamos cometendo só um erro grosseiro. Quando às vezes é pênalti. É diferente. Mesmo que o juiz vai e vê, o cara fala, ele viu, mas não foi. Ainda dá para gerar uma interpretação diferente. Mas em cima aqui é factual, não tem como. Mas o impedimento ninguém reclama. Mas em cima do que o Miller falou, desculpa, Rafa, em cima do que o Miller falou, nós estamos cometendo só um erro grosseiro. Os lances de impedimento que são claríssimos, nós estamos deixando correndo risco de contusão. Exatamente. Entendeu? Choque de jogadores necessário, criar uma penalidade às vezes que não vai existir. Então, assim, a FIFA não diz isso. Olha, todo lance de impedimento, não. Todo lance, respondendo o Miller, duvidoso, você deixa correr, porque aí o VAR tem como corrigir. Mas tem uns claríssimos, né? Tem sim. Então, se você está assistindo na televisão, aí não o cara precisa está com 1 metro na frente. Aí vai ter que deixar protocolo, né? É diferente. Deixa aí. É exagero. É tirar a onda da nossa cara. É isso aí. Deixa eu falar um negocinho do Vitor Roque, já que é o assunto, o cara fez o gol da vitória, tudo. Você vê como são as coisas, né? Até em cima do que o Geninho disse. Mas deixa eu ver seu sorriso. Tá que tá, né? Tá contente, Nossa hein? senhora. A reunião antes do programa, Mas eu vou explicar. quando o Palmeiras vence? Não. Meu Deus, Calma aí, vou falar pra você. Deixa eu ver. Vou contar um pouquinho dos bastidores para as pessoas. Porque quando nós estamos na redação preparando o programa, o Chico estava junto lá, a gente fica vendo os assuntos que serão debatidos aqui e tudo mais. Posso falar que eu achei de São Paulo, não? Pode.
Posso? mas de um jeito diferente do que você falou no meu Instagram. Não, eu quero falar com o Não, então deixa. Então deixa quieto. Vamos chegar no São Paulo. Quem quiser ouvir o que o Chico falou, tá lá no meu Instagram, AlexMiller99, é só entrar lá. Ó, é o seguinte, o Vitor Roque, ele tava 12 jogos sem marcar um gol. E aí começaram a falar, não sei, pagaram tanta grana pra um cara que não faz gol. E eu falava aqui, calma, eram 12 jogos sem marcar gols oficialmente, mas ele já tinha feito 2 que foram anulados por questão de um fio de cabelo como esse Verdade, de hoje. verdade. Já tinha sofrido Você tá 2... dando uma passadinha de pano ou é impressão? Só pra. se Só eu eu, puder- não quero, se eu só eu- não quero ficar na Calma, dúvida. calma, Eu tô te calma. perguntando, dando uma passadinha de pano ou não? Porque fez o gol, pôs Você na liderança. escolhe o termo que o senhor Foi nada quiser. mais que obrigação. Quando não tá fazendo, quando não tá Nada mais fazendo que gol, não tá obrigação. fazendo gol, pô. Ok, mas eu falava aqui... Agora vamos elogiar, Eu mas falava você quer aqui- passar, tem pano Eu aí? quero, eu quero. Você arruma um pano pra nós, Arruma Matheus. um pano Se enquanto tiver um isso- paninho, traz que eu vou É. deixar com o Alex, pô. Deixa comigo, enquanto isso eu comento e tenho certeza de que muita gente vai concordar comigo. Se você não concorda, paciência, mas eu concordo comigo mesmo. Pô, tem pano aí? Se concorda tiver um com pano você, aí, por favor. entendi. Arruma um pano aí que ele Ó, quer passar pano. Eu não desconcordo de mim e concordo comigo mesmo. Ah, que bom. Tá bom? Porque o Vitor Roque jogou 12 jogos, não marcou nenhum, mas sofreu 2 pênaltis, fez 2 gols que foram anulados, lutou, volta pra marcar, corre, tá em todo lugar do campo e ele sempre foi enaltecido. Agora, as bolas começaram a entrar, os gols começaram a Futebol mais do valer, que nunca é resultado, hein? Mas é lógico. Mas é lógico. Entra, pode entrar, Matheus. Vem cá. O Matheus, passa Leva pra lá. frente da câmera. Ah lá, passa pano, papelzinho. Pode ficar aí, ó. Ah, vai. Ó, dá uma passadinha de pano pra ele. Vitor Roque, Isso. aqui ó, você passando merece. pano. Tá Você certo. merece toda a passadinha de pano. Ó, vou pegar a canequinha do Mesa Redonda aqui, ó. Ó que maravilha, ó. Ô, Ó, que Garrafa, beleza. mas, ô, Garrafa, mas só Pronto. que tem um detalhe. Quero ver o próximo jogo. Se não fizer gol, Se jogar mal, se der toma tudo pau. errado, Se fizer gol, vai você ser vai elogiado. chegar É assim que aqui funciona. e vai dar um cacete nele. Com certeza. Pois não, Miller. Estamos aqui É pra isso. resultadista, né? Estamos aqui pra Você isso. é É, resultadista. Eu só queria destacar que o Paulinho, ele foi substituído, mas ele fez uma boa partida. Bem lembrado. Foi a primeira dele como O titular, Paulinho né? jogou bem, muito assim bem. como o Franco Lopes. Os dois jogaram bem. Ele deu um bom Apesar de não chutador, terem né? marcado o mas os dois jogaram bem. O Abel trocar, tirou o Paulinho e colocar o Vitor Roque, foi uma opção dele. Até porque ele tem muitas boas opções no banco. Peça de reposição, como disse o Geninho. Então, a gente tem que ver também, destacar também isso, que os dois atacantes do Palmeiras, o Paulinho, que ele flutua, né, nas costas dos volantes. Ele faz muito bem isso, né? E ele é objetivo, quer dizer, ele procura o 1-2, né, a tabela. Então, eu acho que quando ele saiu, ele não estava fazendo uma má partida, estava jogando bem. É, e o Vitor Roque começa hoje no banco. E aí eu vou perguntar ao Geninho, e na sequência a gente vai colocar o lance que originou a expulsão do Abel. Vou perguntar para o Zé Paz. Inclusive o Abel foi expulso, por isso não deu entrevista coletiva. Mas eu faço críticas ao Abel, como faço muitos elogios. E vou mais além. Para mim, desses estrangeiros todos, o Abel é que deveria ser o técnico da seleção brasileira, o que está mais inteirado no nosso futebol, mas esse é um outro assunto. Agora, ô Geninho, acho que talvez o grande mérito dessa comissão técnica, especificamente do Abel, é que ele não se deixa levar. Ele vai preso nas convicções que, na maioria das vezes, acabam dando certo. Ou seja, muita gente criticando o jogador, ele tem paciência de inverter uma situação desfavorável, Geninho. Mas eu acho que o comandante ele tem que ter convicção do que ele faz. Se ele for Maria vai com as outras, ele não é comandante. Ele perde toda a moral com o jogador. E o jogador sente. O jogador não é bobo. O jogador dá uma olhada no treinador, olha, no segundo dia eles já reúnem, eles já fazem aquilo. Estou falando bobagem? É verdade. Como é que é o negócio, Geninho? Então, Eles, o 2 cara- dias de jogo, O que é 2 dias? Olha lá. entrou no vestiário, os caras já olham e já... Quando sai o nome do treinador que foi contratado, quem foi contratado? O Garrafa. Ele já trabalhou com o Garrafa, Como é que é o homem? Não é assim? É. Liga pro outro que já Não, trabalhou. como é que é o homem? Que é o homem. Claro. Não, o homem é assim, ele é legal, não é? Ele já chega com o terreno pronto. Eles Igual já vocês fazem ficam com os tudo árbitros, né? Aí eles esperam 1, 2 dias para conferir as informações. E aí, meu filho? Se conferir e confirmar Não, aquilo, Se o cara sentir que o cara é mole, questão de tempo. o cara tá perdido. Porque Com a eles arbitragem entram- tinha esse negócio também, eles como é que é o entram- homem também, Geninho? Acho que tinha. Eles entram no meio, e aí se você afrouxou uma vez, acabou. Geninho, quem Você vai nunca, apitar o mais, jogo? você nunca mais recupera teu grupo. aliás, Quem vai apitar o jogo? Ah, é? Aí, Mira. Olha, ele é assim, ó. fulano, é Deixa assim, ele assim, Ele é assim, assim e assim. Mas Deixa... vem cá, ô Janinho, tem jogador que é dono do time ou não? Não tem jogador que é o dono do time, mas que tem uma certa ascendência
sobre alguns outros jogadores. Isso, Chico, desculpa te interromper, Geni, mas isso, Chico, já está dando uma deixa para falar sobre Memphis Depay. E Dorival Júnior. Então, só segura, porque o assunto ainda é Palmeiras e São Paulo. E já que a gente colocou o lance, teoricamente foi polêmico, acabou sendo VAR, pois não. Eu gente, acho que esse é um grande mérito do Abel e da comissão. É isso. Ele é convicto do trabalho, ele tem consciência do trabalho, acredita no trabalho e ele impõe isso ao seu grupo. E é claro que tudo isso depende muito de uma coisa só, resultado. A partir do momento que o resultado vem, tudo que é conceito do Abel é aceito. Mas o Palmeiras é um time muito intenso, né? Sim, só para valorizar. Não é só o resultado. Viu, Chico? Só para valorizar a importância dos nossos convidados, que sempre são ilustres, sempre são de peso, que acrescentam demais ao nosso programa. Quando o Paulo Turra esteve aqui no programa, alguns meses atrás, o Palmeiras estava para contratar o Vitor Roque. E aí, fora do ar, eu perguntei para ele, porque o Paulo Turra participou do surgimento do Vitor Roque no Atlético Paranaense, junto com o Felipão, né? E aí eu perguntei, ele falou, Alex, presta atenção, se o Palmeiras contratar o Vitor Roque, é questão de tempo, o Palmeiras tem um dos melhores camisas 9 da história e vai jogar a Seleção Brasileira e Copa do Mundo. Se ele jogar tudo aquilo que prometeu quando começou a carreira no Atlético, vocês vão ver o que vai acontecer. Então, assim, não estou querendo colocar claro. Mas são referências que a gente tem de pessoas que acompanham o menino desde o começo. E é um início de trabalho. Agora, vamos colocar aí, ô Chile, o lance é a falta do Alan Franco no Estevão. O Abel ficou irritadíssimo, porque o árbitro teria que ter dado, segundo o Abel, cartão para o Alan Franco. Houve toda uma reclamação. Vamos ver se procede. A falta era para cartão, não, aproveitando o Loeble aí, ó. É o Alan Franco ali, ó. Foi lá, agarrou o Estevão. O árbitro deixou seguir, né, Loeble? Deixou, mas errou. Porque não tem vantagem aí. Aí teve posse de bola. Quando você sai tropicando. Já chegaram 3 jogadores de São Paulo, um marcando, 2 dando cobertura. Acabou a vantagem. Acabou a vantagem. Então, assim, não só deveria ter voltado e marcado a falta, como deveria sim ter mostrado o cartão amarelo. O problema não é esse. O problema é como o Abel reclama. A questão é uma coisa não justifica a outra. Tá? Então o Abel, ele tem razão no argumento, mas o problema é como ele reclama. Vamos saber do Zé Paz como é que foi o comportamento do Abel em cima do lance, né? Você que está aí no estádio, o que o Abel realmente reclamou, como é que foi essa reclamação? A gente não teve essas imagens fornecidas pelos detentores. Foi uma reclamação além da conta, Zé Paz? E na sequência já pode chamar também o João Martins, que parece que ele falou sobre a arbitragem, né, Zé? Foi bastante assintosa, assim, essa reclamação do Abel, viu? E um detalhe curioso, viu, o Garrafa, todo mundo que está acompanhando a gente, o Abel, logo que o árbitro ele vai tirando o cartão ali do bolso, o Rafael Rodrigo Klein, o Abel já sai correndo pela escada para ir para o vestiário, então ele nem vê o cartão sendo, de fato, mostrado para ele. Ele até trupica ali num pessoal que está na escada, enfim, ele sai muito, muito bravo, e aí, então, o árbitro dá o cartão de longe e o Abel nem viu. Então vamos escutar aí o João Martins falando sobre a arbitragem hoje aqui de Rafael Rodrigo Klein na Arena Barueri. Pode rodar. Nós só queremos que as regras sejam cumpridas. Tal quando o lance que o Abel foi expulso, nós só queremos amarelo ao jogador que lhe agarrou o pé e não o deixou correr. Mesmo perdeu a bola 3 segundos depois da gente viu que já ia em esforço, ou seja, nós só queremos o critério igual para todos, não andar agora marca, a seguir não marca e depois dá amarelo, depois não dá, porque ao nível mental é um desgaste tal que nós só queremos as coisas tal como elas são. Não queremos nem mais nem menos, não queremos ser beneficiados, não queremos ser prejudicados, queremos as coisas tais como elas são. E as regras são para se cumprir. Tá, então a palavra do João Martins aqui no Mesa, mais uma expulsão do técnico Abel Ferreira. E o Zubeldia, em muitos momentos aqui no jogo, viu, Garrafa? Ele invadia o campo ali para dar as suas orientações ao time do São Paulo, não via, aí era coibido pela arbitragem. Enfim, os dois técnicos, a gente sabe como é que eles são, né, Garrafa? Devolvo para vocês, sigo aqui na Arena Barueri de um outro local, porque as luzes foram apagadas ali onde eu tava, tá, querido? Aí, José, tô vendo que o amigo já meteu aquele casaquinho esperto e tal, temperatura caindo aí na belíssima Barueri. Não pode pegar friagem, né, José? Sim, tá frio aqui, viu, Garrafa? Você sabe que eu sinto frio, né? Eu já sinto frio por natureza. Agora eu tô no tempo aqui, pai. Aí é casaquinho, não tem jeito. Segura aí, Zé, segura aí. Segura aí que você volta. Pois não, Chico? Amanhã a CBF deve anunciar qual é o novo técnico da seleção brasileira. E pelo andar da carruagem, um dos favoritíssimos é o Abel Ferreira.
Esquece. É o Abel Ferreira. Esquece, Chico. Eu não sei. Isso aí é uma torcida que o senhor quer tirar logo o Abel do Palmeiras? O negócio vem de Ancelotti. O senhor se aquete, por favor, o senhor se aquete. Eu quero o melhor para o senhor está ao lado do Geninho, do Loeb. O senhor se aquete, daqui a pouco vamos falar do Corinthians. O senhor pare de querer criar tumulto no líder do campeonato. Eu quero o bom e o melhor para o Abel, meu querido Abel Ferreira. Ô, Garrafa. Diga. Em primeiro lugar, quero mandar um abraço para o Fioravante e a sua esposa Cris. É um grande empresário aqui no São Paulo. Eles estão prestigiando a mesa redonda aqui. Oh, que legal. São meus amigos. Olha, faz tempo que eu não vejo uma aberração dessa. Faz tempo. De um zagueiro caído no chão querer fazer uma falta com a mão no adversário. Faz tempo que eu não vejo. Põe o lance pra gente. Põe o lance pra gente. Olha, é um cartão amarelo muito claro. Há mais de 30 anos que eu não vejo isso. Chegou a ser constrangedor. Um jogador que faz uma atrocidade dessa... Olha lá, Miller. E joga no São Paulo, que é o grandioso São Paulo, do meu São Paulo. Como é que ele vai puxar o pé do Estevão com as mãos, com a mão? Olha só. E a assinatura? Ele cai... Ele queria levar o short do Estevão para casa. Depois da grande explicação do Ebner, que realmente devia ter tomado cartão, mas como é que o jogador tenta cometer uma falta dessa com a mão? O que o Palmeiras postou aí? É brincadeira isso? Olha lá, o Palmeiras nas redes sociais, né, deu uma cutucada. Imagina, não era para amarelo, não? Brincadeira de mau gosto. Com essa, eu me despeço. Boa noite e a imagem exatamente em cima do que o Miller falou. Mas são duas coisas distintas, gente. O fato em si, ninguém pode negar o que o Miller falou. É muito clara a imagem. Ninguém pode negar que não houve vantagem e que era cartão amarelo. E o árbitro estava em cima do lance, o que não dá o direito do Abel agir como aliás, eu tô curioso para saber. Tem agido. Aliás, eu quero saber, curioso para saber o que o árbitro vai colocar na súmula. E o Zubeldia com um minuto de jogo já estava enchendo o saco do árbitro e o auxiliar dele foi expulso. Porque ele foi malandro no bom sentido. Quando ele tomou o cartão amarelo, ele faz o quê? Opa, agora você, vai lá. Entendeu? Agora vai você. Só que é o seguinte, são dois treinadores que há muito tempo exageram, mas em todos, não é de vez em quando, em todos os jogos. O treinador brasileiro hoje mais difícil para arbitragem é o Mano Menezes, que perto dos dois é um escoteiro. Não, é sério. O Abel e o Zubeldia passam todos os limites. O que falou o auxiliar dele de arbitragem? Eu quero perguntar para vocês, o que nós tivemos, com exceção desse lance, de arbitragem? Nada. O que nós podemos falar da arbitragem hoje? Loebre, mas o árbitro estava em cima do lance. Não tenha dúvida, ele errou. Não tinha ninguém na sua frente. Eu repito, você tem posse Olha de bola só, e tem a imagem. vantagem. Ele errou. Mas ele errou, tudo bem. Só que é o seguinte, segunda coisa, onde é que tem os bancos de reserva em relação a esse lance? Do outro lado. Do outro lado, gente. Quer dizer, vamos com calma, vamos devagar com a dor. Assim, eu acho que você tem que reclamar. É que eles têm um monitor no banco. Sem dúvida, mas mesmo o monitor, e você sabe disso, você tem hoje o jogo do campo, que é você tem o jogo da TV e tem o jogo da arquibancada. Você tem 3 e tem o jogo de casa. Então, assim, jogar pra torcida que nem jogou agora, que nem o Palmeiras, uma vitória dessa, Miller, uma vitória dessa no final, 50 de jogo, valoriza, não, vai botar, sabe, mensagenzinha em X pra falar de... dá licença. Mas sabe o que eu também penso? O Garrafa estava falando exatamente eu penso uma coisa, Garrafa, o seguinte... Deixa o lance lá pra gente, Chile, por favor. Garrafa, o árbitro de futebol hoje, eles ficam lá na semana que sai a escala, eles ficam rezando, orando, cultuando, etc. para apitar o jogo do Palmeiras. Porque o árbitro ele já sabe que é o êxtase dele. Eu vou apitar o jogo do Palmeiras porque eu vou ter o prazer de expulsar o Abel. Ou dar um cartão amarelo para o Abel. Porque é o momento de fama dele. Pode ver, é mais fácil, é mais fama, repercussão, expulsar o Zubeldia ou o Abel? Porque o Zubeldia invadiu o campo várias vezes. Você tem razão, você tem razão. O quarto árbitro falou com ele constantemente. E o árbitro nem tinha. O árbitro deu um cartão vermelho para auxiliar do Zubeldia. Mas o Abel não falou quase. Ele foi lá e expulsou o Abel. O Abel, para não dar fama para ele. O cara coloca no currículo, né? Agora, segura esse lance do Estevão. Mas a fama dele tá na cama, né? Segura esse lance do Estevão aí. Porque eu vou dar um outro gancho, porque o Estevão está de saída do futebol europeu.
Eu quero falar sobre o comportamento do Estevão quando ele sofre a falta. Segura aí, mas o mestre está pedindo passagem. Eu tenho um recado, mas vamos ouvir o mestre. Segura então pra gente, Chile, na sequência aí, o lance do Estevão que está de saída. Foi o último clássico do Estevão com a camisa do Palmeiras. O comportamento do Estevão quando sofre a falta. Mas vamos antes para Mestre Caverna, meu amigo mestre Alberto Helena Júnior. Clássico que empolgou muito no final, né, mestre? Boa noite. Ô, garrafa velho de guerra. Não é fácil, hein, cara? Depois de assistir um Barcelona e Real Madrid desses aí, 4-3, uma beleza de jogo, pegar um São Paulo e Palmeiras. Mas, enfim, até que não foi um jogo tão ruim. Foi disputado, tecnicamente em baixo nível, mas foi um jogo bem brigado e tal. E o Palmeiras foi predominante e acabou vencendo com o gol de Vitor Roque. Um gol que se deve tudo a esse menino que entrou, brigou, tomou a bola e fez o gol. De resto, é lastimar que o nosso futebol não tenha um nível técnico de antigamente. Mas, enfim, vamos lá, compadre. É isso. Obrigado, mestre. Ô, Chile, coloca só o lance do Estevão, que a gente estava falando sobre a falta. Eu não quero falar sobre a falta, mas coloca o lance. Eu vou deixar uma pergunta para o Geninho, tá? Geninho, os jogadores brasileiros, eles torcem para sofrer falta. O Estevão, ele não desiste. Mesmo sabendo que tem a falta, ele levanta. Será que isso já é uma preparação para o futebol europeu? Porque lá a coisa é bem diferente? Você vai me responder? Pode ter alguma correlação, até já está se preparando para ir para a Europa. Lá na Europa, os jogadores, a torcida não gosta muito de ficar dobrando o joelho, pedindo falta toda hora. Ele sofre a falta e não desiste do lance, Geninho. Não, eu acho que isso é dele. É do instinto dele? Isso é dele. Então é um bom instinto, né? Claro que é. Claro que é. Porque tem uma avenidaça na frente dele ali. Você sente que ele não é daquele jogador que cai e fica encenando, daquele jogador que fica tentando chamar toda a atenção para a falta. Ele recebe a falta, de vez em quando a câmera pega, ele está dando uma reclamada, mas você não vê ele no chão. Vê quantas vezes ele é atendido. Ele leva a falta quase que o jogo todo. Porque o jogador que vai para cima, leva a falta. Mesmo uma falta um pouquinho mais violenta, ele vem, passa a mão, você não vê entrar médico, massagista. Ele levanta e vai pro choque. Ele deixa o campo mancando às vezes, né? É dele. E isso é altamente favorável e positivo nele. Eu gostaria que mais jogadores tivessem esse tipo de atitude. Só um lancezinho aqui para terminar a polêmica de arbitragem. No começo era melhor, né? Só tinha o treinador te xingando, né? Não tinha outro, né? Não tinha auxiliar, não tinha ninguém. Não tinha, mas eu só discordo do Miller de uma coisa. Quando o Miller fala a questão do Abel, o Abel é responsável por essa... Eu não vejo, pelo contrário, eu acho que ele é muito menos expulso do que deveria ser. O Botafogo e Palmeiras, ele foi reclamar de arbitragem com 1 minuto de jogo, como fez no meu dia hoje. Então, assim, quando o árbitro, Miller, já tem um nome, tem um porte, o cara vai botar o Abel para fora é facinho. Talvez o árbitro mais novo, chegando agora, eu quando apitar o primeiro jogo teu, é o Miller. Entendeu? É diferente, demora um pouquinho para se habituar com isso. Só para falar desse lance ainda do Estevão, que a gente pode ver de novo, eu acho que em defesa do árbitro, poderia ser que o Estevão também, na cabeça dele, abriu mão do cartão amarelo para o adversário para tentar. Acho que demorou mais do que o normal para que a jogada terminasse e o árbitro voltasse para dar o cartão amarelo. Acho que ali começou uma nova jogada e ele continuou o lance e depois aconteceu o lateral. Mas a jogada é a mesma, ele perdeu a vantagem, Alex. Então, eu sei, mas eu estou tentando buscar um entendimento do árbitro para ele não ter dado um cartão tão claro como esse. Eu acho que ele só é uma interpretação que não teve a vantagem. Quando ele percebe que não teve a vantagem... Porque esse típico lance que quando acontece e o jogador prossegue, o árbitro para... E aí faz aquele sinal de amarelo. É o que o Miller falou, o cartão amarelo clássico. Exato. Agora, eu acho que demorou muito para acabar a jogada e por isso que o árbitro não deu o cartão amarelo. E aí eu tô com o Loeble porque, a reclamação pode existir, mas não pode ser de forma assintosa, porque no meu entendimento, quando o treinador, quando o comandante não está à beira do campo, é prejuízo, sim. Senão não se pagaria milhões para ter técnico de futebol. Eu quero ver a súmula. Poderia colocar qualquer um. O Meu Dia vai falar daqui a pouco, mas vamos olhar como ficou a tabela de classificação. O Palmeiras estava no finalzinho perdendo a liderança, porque o Flamengo venceu o Bahia por 1-0.
Mas com esse gol do Vitor Roque, o Palmeiras venceu, né? O Flamengo venceu o Bahia e o Palmeiras permanece na liderança e o São Paulo muito perto da zona de rebaixamento. Daqui a pouco o Zubeldia falando também. Vamos lá. Palmeiras, 19 pontos em 8 jogos com 6 vitórias. O Flamengo tem 2 pontos a menos, 17, ele é o segundo. O Bragantino, que ontem empatou com o Grêmio, é o terceiro também com 17. E o Cruzeiro, hein? Deu uma reagida o Cruzeiro aí, com o Jardim fechando o G4 com 16 pontos. Então, Palmeiras, Flamengo, Bragantino, Cruzeiro. Fluminense vem a seguir na 5ª colocação. Atlético Mineiro subindo. Atlético Mineiro subindo, venceu num jogo de muitos gols, 3-2 hoje, em cima do Fluminense. Né? Na estreia do sintético também lá da Arena MRV. O Atlético é o 6º. O Bahia do Rogério Ceni com 12 pontos. Ó, o Rogério está 12... O Bahia está 4 pontos do G4, fazendo um belíssimo trabalho o Rogério no Bahia. O Botafogo já está computando o resultado do Botafogo nesse momento com o Internacional, né? Acabou o jogo, 4-0. 4-0? 4-0 para o Botafogo sobre o Inter. Inter. O que acontece com o Inter, gente? Que é isso? Rapaz do Se céu. esperava tanto? Botafogo foi para o 8º. Ceará, bela campanha do Ceará, é o 9º também com 11. O Corinthians do Chico ainda respira na primeira página, Chico Lang. Olha lá. O Corinthians está por aqui com 10 pontos. A gente vai falar na sequência do Corinthians virando a página. O Ceará joga O Ceará amanhã. joga amanhã cara. com o Santos no Allianz Parque. Bem, Só que 3 vitórias, né, Rafa? Muito pouca vitória. Né? ou seja, amanhã, mas Ceará e Santos. O Ceará não Ceará. tá mal não, hein? Ceará Ceará pode não tá aprontar, mal seu não, Corinthians hein? pode vir para a segunda Ceará página. é o 9º. Fortaleza é impressionante, o Fortaleza abaixo do Ceará. Tá numa queda lá, a equipe do Vojvoda. Mirassol, 2 vitórias seguidas. Mirassol, 2 vitórias seguidas, já subiu, né, Miller? Internacional, queda que chama a atenção de todos nós. O Inter cai para a 13ª colocação. Vitória, o 14º. Grêmio, 15º. O São Paulo é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Na Libertadores tá beleza? Tá beleza, tá classificado. Melhor campanha de primeira fase da história do São Paulo. Mas, como disse o Alex Miller, o brasileiro não aceita desaforo. Não aceita. Brasileirão não aceita desaforo. Já vou deixar uma pergunta para vocês. O São Paulo vai brigar para fugir de rebaixamento? Quero todo mundo opinando, hein? E você também interagindo com a gente. Vasco, uma confusão. Normal. Uma confusão danada lá no Time Vasco. fraco. O Edmundo agora saiu na briga com o Pedrinho, falou que é Pior presidente da pior história presidente do da Vasco. história. Vasco é o primeiro dentro da zona 17, Juventude foi goleado, é o 18º. Foi goleado pelo Fortaleza. Pelo Fortaleza, que está tentando se E o reerguer, técnico né? E demitido. caiu Demitiram o treinador do Juventude. mais um treinador. O Santos joga amanhã, se vencer vai a 7, ainda continua ali, vai continua ficar ali. embolado aqui embaixo. Olha a importância do jogo do Santos amanhã. Uma vitória só, Rafa, o Santos tem. Uma vitória. O Sport, gente... Pode ver a tabela do ano que vem já para a Série B, que é legal. É isso, Loebre. Ah, para. Quem vai cair esse ano? São 8 rodadas. Quem vai cair esse ano? Sport mais 3. É isso, Miller? É o Sport mais 3, Bacégio? Concordo. Concorda? É o Sport. Deixa lá a classificação, por favor. Olha o Sport. É um time abatido, você viu o jogo hoje? É o único time que ainda não venceu no campeonato. Rafa, Para cair é o Sport mais 3? Esporte mais 3. Lamentavelmente é uma realidade, Geninho. Não, eu não gostaria que o Sport caísse, não. Não, também não. Eu também não. A pergunta é outra, Geninho. mas Eu também não gostaria. Eu vou falar uma coisa. Com qualquer classificação, acho que é muito cedo. O Antônio Oliveira estreou hoje cedo e já estava pra sendo você. chamado de burro. Em 20 minutos, o Antônio Oliveira foi chamado de Loebre, burro hoje. Eu acho que é muito cedo para você cravar. São que 8 alguém jogos caiu. aí, né? Se você for fazer isso, você vai falar que o Sport pode cair, que o Santos pode cair, que o São Paulo pode cair, que com essa queda do Sim. Internacional, daqui a pouco o Internacional... Matematicamente. Ô, Geninho, é bom? Não, eu acho que ele está dando sopa para dar. 24 pontos, ele só ganhou 2. Quer dizer, Alex, você vai na esteira do Loebre também? O Campeonato Brasileiro esse ano tem uma particularidade, né? Em vez de 20 times, são 19, porque Mas todo mundo achou que era humilhação que ia ser só café com leite. É verdade, todo mundo achou. Bom, ô Zé Paz, hoje foi um jogo atípico. E o Zé Paz vai mostrar pra gente, coloca o Zé Paz aqui, até antes do destaque final dele, ele vai falar também sobre o Zubeldia. Você, aí na Arena Barueri, foi fazer um jogo que, diferentemente, a gente na reportagem acaba fazendo. Um jogo onde o ingresso era muito mais barato do que muita coisa que estava sendo vendida na porta do estádio. O preço dos ingressos foi a quanto aí, Zé? Você pode ficar à vontade e chamar o seu material, trabalho especial, mostrando esse bastidor na Arena Barueri. Ingresso, ó, preço baixinho, né, Zé?
Pois é, a diretoria do Palmeiras fez uma promoção, né, Garrafa? Trouxe o jogo pra cá porque tinha um show no Allianz Parque. E aí, pra tentar encher o estádio, acabou conseguindo até, colocou o preço dos ingressos lá embaixo. Então tinha ingresso de R$20, de R$10, de 70, de 50. Isso fez com que muitos torcedores viessem pra cá, não só os sócios do Palmeiras, mas o chamado também torcedor comum, aquele que não é sócio, conseguiu comprar o ingresso pra assistir um jogo do Palmeiras em tempo de sócio-torcedor. É difícil, né, Garrafa? E olha só, o preço do ingresso aqui estava bem parecido com muita coisa que estava vendendo, era churrasquinho, era aquele suco de tangerina. Então vamos acompanhar aí a reportagem do excelente José Paz sobre esse assunto. Pode rodar. Ligado na TV Gazeta, Arena Barueri lotou porque a tia Leila colocou o preço lá embaixo para Palmeiras e São Paulo. E a galera, o que achou disso? Sempre! Aqui é Palmeiras sempre! É o maior do Brasil sempre, é o maior do Brasil, sem dúvida nenhuma. Sempre vai ser, irmão. Ô Igor, quanto que você pagou no ingresso? R$10. R$10? Praticamente de graça, mano. De graça. Amor, então, né? Não, bom, agora a Leila cumpriu com a promessa dela. Top. Quanto você pagou no ingresso aí hoje? Mano, paguei 70. R$70. Então o churrasquinho foi mais barato. Quanto foi o churrasquinho? Ah, eu acho que os churrasquinhos são mais caros. O churrasquinho foi mais caro? Onde você comprou isso aí? 36 com 3 espetinhos. 36? Nossa senhora. R$10 o espetinho? O ingresso tá R$10, tá o mesmo preço então o espetinho. É por isso que aqui na arena é tudo baratinho. Não, mas o ingresso é 10, o espetinho tem que ser 5. Não, aí vai quebrar, né? Vai quebrar o neguinho aqui, rapaz. No Allianz? No Allianz pra comer e pra comprar ingresso, tem que deixar minhas férias lá. Você vai no Allianz também? Sim. E lá, quanto que é quando você vai? Ah, lá é 200. 200? Sempre é. Então hoje você estourou, hein, pai? Sim. O ingresso foi quanto? Não sei, foi presente. Presente? Quem que deu presente pra mamãe hoje? Quem que foi? Os filhos? E aí, como é que é o nome do filhão? Robson. Quanto você pagou no ingresso, Robson? 70. 70? Pra mamãe vale a pena, né? Ah, pagaria até mais pra ver a felicidade. Então a tia Leila pode deixar o ingresso 200 conto que você paga pra mamãe. Que isso? Tem que ser 20, 30. A Gazeta é um sucesso. Ô, querido, obrigado. Você pagou quanto no ingresso? Foi 80. 80? Um pouquinho mais caro, vai ficar num lugar melhor, é isso? Vamos assistir o jogo lá e torcer pra mais uma vitória e assumir a liderança hoje, né? Se fosse no Allianz, ia ser quanto esse 80 aí? Uns 300, 300 e pouco. E aí, 300? Tá doido, cara? Pra mais um pouquinho, viu? Eduardo, quanto tá a cervejinha no Pix? Aqui, pra promoção, R$13. R$13? 13 reais. Pô, mas você sabe que tem ingresso que tá 10, né? Não, o ingresso tá 20. Tá 20, tem de 10 aí. A cerveja aqui é 13, não tem lugar mais barato que aqui, pô. Então tá bom o preço. Tá ótimo. Quanto você pagou no ingresso hoje? Eu paguei 50, mano. Graças a Deus. Tia Leila, por favor, né? Faz mais barato pra nós, mano. Nós é pobre. Tia Leila, hoje o ingresso tá baratinho. Ai, gente, sabe? Olha o que eu causo nos palmeirenses. Amor, ó. Lotei o estádio, sabe, gente? Reclama agora da tia. Eu não sou tia, sou uma mãe pra vocês. Feliz Dia das Mães pra mim. Hoje estão mais calmos todos os torcedores. Todo mundo está mais calmo, mas quando entrar você vai ver por que o ingresso mais barato compensa, tia Leila. Porque a gente vai gritar pra caramba. Tá aí então, né, Garrafa? A galera antes do jogo aqui na Arena Barueri, 29.709 torcedores vieram aqui à Arena Barueri para acompanhar o Choque Rei e claro que o João Martins falou sobre essa presença maciça de torcedores do Palmeiras em Barueri para acompanhar um jogo do Verdão. Lembrando que recentemente o Palmeiras recebeu aqui o Corinthians, né? Nem 20 mil torcedores, hoje quase 30 mil. Então diga lá, João Martins, aqui no Mesa Redonda. Hoje foi a primeira vez que que o campo teve lotado entre aspas, não sei quanto se teve lotado ou não, mas que teve um grande número de público. Se calhar se nos outros jogos o número de público aqui em Barueri fosse os de hoje, se calhar este assunto nunca tinha vindo ao de cima. Aqui a questão é que houve muitos jogos aqui na Arena Barueri que tinham, não sei de cor, mas 8 mil, 11 mil, 15 mil pessoas, se calhar no máximo. E isso cria um ambiente um pouquinho mais distante, um pouquinho mais frio, e aqui também faz um pouquinho mais de frio,
Mas o gramado está impecável, está 5 estrelas, rapidíssimo, como nós gostamos. Os jogadores gostam muito de vir aqui agora com este gramado, então... Mas o Allianz é sempre o Allianz, é a nossa casa, é onde nos sentimos 100% em casa. Mas sempre que viermos à Arena Barueri, se tivermos este público e este clima, aproximamos-nos muito mais do Allianz e hoje sentiu-se isso. Tá, então a palavra do João Martins aqui no Mesa Redonda. Acertou em cheio, hein, tia Leila? Devolvo para você aí, meu querido Osmar Garrafa, para vocês poderem comentar, a casa cheia, enfim, o pessoal curtindo o preço dos ingressos, o preço mais barato aqui para esse jogo em Barueri. Volto com você, Garrafa. Legal, segura aí, Zé, segura aí, porque eu quero a palavra do Zubeldia falando do jogo, e parabéns ao Palmeiras. Eu acho que isso, independentemente do jogo sair da casa do Palmeiras, sair do Allianz e ir para Barueri, em alguns momentos os clubes que têm as arenas têm que entender que o time não é de um público cativo. O Palmeiras é gigante. Alguns jogos, mesmo no Allianz, podem ser promocionais. Uma área, um setor promocional para o torcedor poder conhecer a casa palmeirense. Isso vale para o Palmeiras, vale para o Corinthians, o São Paulo já tem ingressos promocionais. Eu acho que isso é muito legal. Mas o Zé Paz agora, para ouvirmos o Zubeldia, é isso, Chile, agora? É isso? Deixa eu ouvir o técnico do São Paulo, porque o São Paulo, a pergunta que eu vou fazer para a bancada e faço para você em casa é: o São Paulo está ameaçado pelo rebaixamento? O São Paulo vai brigar no Brasileiro por rebaixamento? Vamos ouvir a versão do São Paulo. Hoje até o João Martins, né, Zé Paz? Tava calminho, tava tranquilo, né? Mas e o Zubeldia? O que falou dessa derrota do São Paulo? Agora ele já não ganha há muito tempo. Se falava de invencibilidade que não perdia, agora também já não ganha, porque só empatava, Zé. Era uma invencibilidade de 12 jogos do São Paulo que foi quebrada hoje aqui em Barueri. Então vamos conferir aí o técnico argentino Luiz Zubeldia falando um pouquinho aqui no Mesa Redonda depois da derrota do São Paulo em Barueri. Pode rodar. Fue un partido muy disputado y bueno, después acho que si pretendíamos el triunfo, esas 2 o 3 que tuvimos en el segundo tiempo, una tendríamos que haber convertido. Y él siempre insistiendo con su recurso, ¿no? Cuando se agotan los titulares, tienen mucho recambio también para seguir con una idea de presión, de ataque al espacio. Y bueno, y también el gramado, yo que la primera parte hace su trabajo, porque no es algo que estamos acostumbrados, no es una excusa, pero sí hay un rival que está acostumbrado al gramado, hay otro rival que no. Tá, então a palavra do Zubeldia aqui diretamente da Arena Barueri. Devolvo para você, meu querido Osmar Garrafa, para vocês comentarem um pouquinho. Concordam com o treinador São Paulino ou não depois dessa derrota aqui do São Paulo por 1-0 em Barueri, Garrafa? Zé, pelo que eu tô vendo, pelo que você trabalhou, acho que você amanheceu aí em Barueri. Então, pelo tardar da hora, nós vamos te liberar. Você e a nossa equipe. Quem tá com você? É o Marcinho? É o Márcio Arcanjo? Quem tá com você mais aí? Márcio Arcângelo hoje aqui e Rafael Leão, eles que estão comigo aqui hoje. Então tá certo, Zé. Bom retorno aqui para São Paulo, parabéns pelo trabalho, Zé Paz. O menino é bom, esse. Valeu, Gato. Esse pra você, Palmeiras volta a campo. Já foi o Zé. Então coloca, o Chile, só para ilustrar aqui a classificação do São Paulo, eu passo a pergunta para todos eles, para você em casa também, não é? E na sequência a gente vai falar um pouquinho desse Flamengo brigando com o Palmeiras, olhando para a tabela. A parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, a segunda página, Chile, por gentileza, colocando na tela aqui, ó. Então São Paulo, 8 jogos, 9 pontos. 1 ponto, 2 pontos acima do Vasco, que é o primeiro na zona de rebaixamento. Começo com o Miller. Miller, é uma situação momentânea, o São Paulo está bem na Libertadores, bateu um recorde de primeira fase, nem nos tempos áureos o São Paulo conseguiu, né, o desempenho que está tendo na Libertadores. Mas no Brasileiro está um desastre. O São Paulo vai brigar no Brasileiro para fugir de rebaixamento ou é uma situação momentânea, Miller? Até agora, neste momento, a campanha do São Paulo no Brasileiro é vergonhosa. Só que não luta para rebaixamento. O São Paulo não cai mesmo. Não tem time para cair. O São Paulo tem time para brigar lá em cima, sim. Vaga na Libertadores, mas para título não. Bacete, o que você pensa? Não, concordo com o Miller. Eu acho que o São Paulo, falar em rebaixamento,
Eu acho muito precipitado. O time tá mal, precisa reagir. O apresentador está precipitando, é isso que o senhor quer dizer em outras palavras? O questionamento faz sentido pela posição atual do time na tabela. Obrigado, Bacete. Mas analisando Sabia que você não ia me abandonar, Bacete. os jogadores que estão voltando agora, eu acho que o São Paulo tem capacidade para brigar lá em cima. Chico Lang vai me responder por último. Se o São Paulo briga por rebaixamento, que você vai pensando aí. Fecha no Chico, por favor. Dá um close no Chico. Chico, tá pensando, vai concentrando. E pensa no que você falou pra mim na redação. Pra saber se o São Paulo vai brigar por rebaixamento. Pode deixar. Eu já imagino qual é a sua resposta. Geninho, se é muito cedo pro esporte, também é muito cedo pro São Paulo. Você vai na mesma tese? Mas é muito cedo para qualquer coisa. Mas eu acho que São Paulo não vai brigar por rebaixamento. Eu acho que ele vai crescer. Loebli? Não, acho que não briga, mas acho que o São Paulo vai mais uma vez focar nas Copas. Acho que mais um ano o São Paulo vai daqui a pouco já começar a pensar, focar na Libertadores, focar em Copa do Brasil. Agora, é tão engraçado o futebol que até ontem o Zubeldia estava invicto, ninguém mais falava em rebaixamento do Zubeldia, demissão do Zubeldia. Quer apostar que amanhã São Paulo não ganha faz tempo, já vai ter gente falando que trocar o Zubeldia? O futebol é isso, infelizmente, Daniel. Futebol para o treinador é essa gangorra de você não perdeu 5, você é gênio, você perdeu 1 em 5, você... Roberto Avalone. Nossa homenagem para Roberto Avalone. A pergunta desse domingo não é sobre o seu Palmeiras, líder do campeonato, e sim sobre o São Paulo. São Paulo corre risco de rebaixamento, Avalone? Muito boa noite. Com muito prazer que eu recebo o Geninho aqui no Mesa Redonda. Eu que chamei o Geninho tantas vezes e ele não vinha. Agora só porque eu não tô mais, ele vem. Eu não sei se ele tem alguma coisa contra mim, se ele não gosta de mim, mas não tem problema, Geninho. Eu te amo, Geninho. Little Genius, que é o nosso Geninho. Alfredo Loebli era um ladrão, hein? Principalmente em jogos do Palestra. O que ele assaltou o Palmeiras é uma grandeza, exclamação. Mas eu gosto dele. Gente boa, toca aqui. Você esculacha pra depois passar o pano. Exatamente. E o São Paulo, como diria meu amigo Chico Lang, é um time... esforçado, Chicos. É um time esforçado, mas não tem condições de ser campeão brasileiro. Ao contrário do Palestra. Palmeiras campeão. Eu não sei se vai ser campeão em qual rodada, mas vai ser campeão. Agora, o São Paulo pode ser campeão da Copa do Brasil, pode ser campeão... Libertadores também não. Pode ser campeão de qualquer coisa. Mas no brasileiro, garrafas. Tem que ter muita garrafa vazia para vender. E lá só tem uma botelinha, assim. Da sua parte? Tchau. Tá certo. Chico Lang teve tempo suficiente para pensar aqui de forma, acho que unânime. O São Paulo não briga por rebaixamento e você vai fechar também da mesma forma. O São Paulo vai brigar na parte alta da tabela, Chico? De jeito nenhum. Que isso, Chico? De jeito nenhum. Quer dizer, todo mundo, quando está numa situação como se encontra o São Paulo, já começa a pensar no rebaixamento. E o São Paulo tem que ficar ligado, porque o Campeonato Brasileiro não aceita desaforo, não. Essa é a grande verdade, né? Então, nessa situação que o São Paulo se encontra hoje, sem elenco, poupando jogadores quando devia escalar o time inteiro, né? Como você já disse no comecinho do programa. Nessa situação, o São Paulo é sério candidato a rebaixamento. Ele que se cuide. Tá certo. É a opinião do Chico Lang, eu acho que você em casa deve estar discordando, mas... Você percebeu, Garrafa, lá em cima da tabela? É. Não adianta, é Flamengo e Palmeiras, esquece. Então a gente vai analisar a parte alta da tabela, mas antes, o nosso diretor aqui, o chileno, está colocando as provocações das redes oficiais, da rede oficial do Palmeiras, né? Palmeiras coloca aqui, ó, 1-0 no Allianz, 1-0 em Barueri. Palmeiras no sintético do Allianz e no sintético da Arena Barueri. Agora, Garrafa, aproveitando esse gancho do sintético, o Zubeldia fala na coletiva que o gramado atrapalhou, é diferente porque o time não está acostumado com o gramado sintético. Você pega o Botafogo, gramado sintético, Atlético Mineiro, gramado sintético, Palmeiras, gramado sintético, Paranaense, gramado sintético. Será que já não está na hora dos clubes terem pelo menos um gramado sintético no CT para na semana treinar? É um questionamento, ó. E o Palmeiras coloca outra aqui. Palmeiras no Allianz Parque ou em Barueri? Segue tudo igual. Tem mais alguma, Chileno? Tá certo, deixa eu ver. Quem venceu de novo foi o Alviverde, beleza? Olha o Palmeiras nas redes sociais hoje. Tá abusando, hein? Deitando falação. Aliás, só um detalhe. O Zubeldia, logo que acabou o jogo...
O Everton, tradicionalmente, ele fica sobre a linha do gol em que ele estava defendendo no segundo tempo, ajoelha, faz sua oração, o preparador de goleiros chega lá perto dele. O Zubeldia foi até o Everton tirar alguma satisfação. Que chutou a bola, ele estava reclamando que o Everton teria chutado a bola contra o Banco de São Paulo, coisa parecida. Então, aí o Zubeldia foi lá, encarou o Everton fez de conta que não tinha ninguém na Mas frente. chutou mesmo, Tava rezando. Não, mas a entrada do São Paulo vale para se aparecer. Ele dá o showzinho dele. Ele é marqueteiro. A bancada, de um modo geral aqui, a gente já sabe a opinião, Palmeiras e Flamengo polarizando a briga pelo título. Como os nossos convidados estão vindo hoje, eu queria a opinião do Geninho, a opinião do Loeble. Palmeiras e Flamengo são os únicos candidatos a título ou você vê alguém brigando, correndo por fora, Geninho? Não, como eu disse, pode acontecer, mas... A tendência é natural, até por elenco, né? Por elenco. Não é só o momento do time. É você ver se esse time tem condição de manter ou não. E acho que pelo elenco que tem, os dois, Palmeiras e Flamengo, eles têm condição de... Alguém com uma vantagem maior ou não entre eles? Não, eu Igual? acho que bem equilibrado, equilibrado. Você, Loeble? Também acho, mas tem que lembrar, o Palmeiras não ganha do Flamengo faz tempo no Campeonato Brasileiro, não tem isso? Eu acho que são 12, se eu não estiver enganado, são 12 jogos que o Palmeiras não vence o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Então, na hora que você vai jogar, você tem 2 jogos entre eles, que obviamente eu acho que ali pode definir alguma coisa, mas o Palmeiras precisa quebrar esse tabu. Com relação ao Flamengo, rapidamente, você falou do Rogério Ceni, acho que ele foi muito infeliz ontem, apesar da péssima arbitragem do Daronco. E o Daronco faz tempo que está matando o jogo, comendo o jogo, ele quer que o jogo termine bem no final. Tá mal, hein? Mas quando o Rogério Ceni vai para uma coletiva e diz: olha, eu sei como é que as coisas funcionam aqui no Maracanã, como é que Gandula age, como é que não sei o quê. Desculpa, Rogério, você foi campeão do Flamengo há pouco tempo. Então, a seu favor podia, contra você não pode. Então, acho que ele foi muito... Acho que ele acerta na reclamação do Daronco, mas em relação a como as coisas funcionam no Maracanã a favor do Flamengo... Não é nada. Pô, você estava lá há pouco tempo. Há quanto tempo você já foi campeão do Flamengo? Quer dizer, eu acho que pega mal, porque dá uma impressão de oportunismo. Tá certo. Bom, então chegou a hora de falarmos do Corinthians, né? O Corinthians do Chico Lang, ele tá aí, ele vai pelas beiradas e fala tal... Mas ele falou que na semana passada ele falou que o Corinthians ia brigar para título. Quero ver se ele mantém a opinião dele, só isso. O Marcelinho já tá ok com o Marcelinho Carioca, já tá ok, Marcelinho Carioca vai falar sobre o Memphis Depay. E quem entende do Corinthians é o Chico Lang. Vamos ver como é que foi. Mirassol 1, 2, Corinthians 1. E teve cavadinha. Segura o Marcelinho que ele vai falar com a gente também. Mirassol e Corinthians lá no interior de São Paulo pela 8ª rodada do Brasileirão. E o Timão, senhoras e senhores, perdeu a primeira partida sob o comando de Dorival Júnior. Aos 33 minutos do primeiro tempo, depois da bola bater na mão de Neto Moura dentro da área e o juiz marcar o pênalti ao checar o VAR, Memphis Depay tentou dar uma cavadinha pra cima do goleiro Walter e se deu muito mal. O holandês ainda foi pro cabeceio no rebote, mas nada feito. Logo depois desse lance ousado do camisa 10 do Coringão, um princípio de confusão se formou. Só que, ainda na etapa inicial, a equipe do professor Dorival Júnior conseguiu abrir o placar. E adivinha, Memphis bateu o escanteio na medida e Kaká subiu lá no segundo andar para cabecear e estufar as redes. 1-0 pro Timão. Meus amigos, mas essa alegria não durou muito tempo. Nos primeiros minutos da segunda etapa, o empate do Mirassol veio. Edson Carioca só empurrou pro fundo do gol de Hugo Souza, 1-1. E aos 19 veio a virada. Yuri Castilho bateu colocado, a bola desviou na marcação do Timão e Gabriel, livre, completou. 2-1 pro time da casa. E o torcedor corintiano teve um pouquinho mais de sofrimento, porque deu tempo do Mirassol fazer o terceiro, com o volante Matheus Bianchi, mas o árbitro João Vitor Gobi anulou o gol por toque de mão do próprio jogador na origem do lance. Acabou, placar final, Mirassol 2, Corinthians 1. Mas a história poderia ser outra, porque ainda 0-0, teve um pênalti, como mostramos na reportagem. Coloque o lance pra gente aí, o pênalti do Neto Moura. É isso, é Neto Moura, né? Neto Moura. Pra gente saber, aproveitando o Loeble aqui, se realmente a arbitragem acertou, se foi, se não foi pênalti. Ali poderia caminhar tudo pro Corinthians. Olha, a jogada do Coronado. Ele bate,
Fala pra gente do lance, Loeb. Ia ser gol do Coronado, hein? Ia ser gol do Coronado, mas o pênalti é claro, né? A gente não tem muito que debater. Acho que ninguém na hora nem reclamou, até os próprios jogadores do Mirassol. Reclamaram um pouquinho, né? Um ou outro, daquela reclamação que você está reclamando, pensando num lance lá na frente, tentar deixar o árbitro na dúvida, não há o que reclamar, muito bem marcado. Mas quem deu o árbitro? Foi o árbitro ou o VAR? Não, Foi o VAR. Todo lance de penal, mesmo com o árbitro marcando em campo, ele passa pela revisão. Mas do ele VAR. não marcou, foi o VAR que chamou, né? O VAR chamou para estudar a revisão do lance, né? Alguém discorda aí? Todo mundo concorda com o pênalti? Foi pênalti e a nova comissão de arbitragem da CBF deu uma nova orientação para os árbitros nesse Campeonato Brasileiro, que eles passam a poder também solicitar ver o lance no VAR. Não que só é um erro. Não só esperar o VAR chamar, o que antes era só isso. Mas tá errado. Agora o árbitro, se ele quiser tirar dúvida, ele pode solicitar, falar, eu quero ver o lance. Mas você vê, se ele for um árbitro seguro, o Daronco fez isso. O Daronco fez isso ontem, né? Mas olha só, tá errado pelo quê? Porque não tá no protocolo de VAR. Mas a CBF liberou. Eu sei que a CBF, de novo, ela tenta consertar que o VAR não entre em lances interpretativos. Estraga e aí, mais. Ela pega e na contrapartida, ela quer determinar o que o protocolo diz, não pode. Eu entendo o que você falou. Protocolo é protocolo. Eu conversei com uma informação. Eu conversei com uma pessoa da comissão tem 2 semanas, tá? Da nova comissão da CBF. É legal, acho que eles estão certos em relação ao... Eles me falaram, olha, o VAR no Brasil não é o VAR da FIFA. Se o VAR no Brasil não é o VAR da FIFA, e você vai corrigir, como é que você dá uma determinação que não está no protocolo? Bom, então, o Geninho, você concorda, pênalti? Pênalti, claríssimo. Eu acho que talvez o único que possa discordar da marcação do pênalti é você, né, Chico? Você achou que não foi pênalti ou claríssimo? Não, pênalti claríssimo. Inclusive, o rapaz que cometeu o pênalti atrapalhou, porque ia ser gol do Coronado. Vamos entrar no ângulo. Até aí tudo bem. Desculpe. Unanimidade, pênalti marcado. E aí quem vai bater? Memphis Depay. Põe na tela aí, Chile. Tá aí. Miller. Oi. Sua leitura do lance como jogador, era para isso, você absolve o Memphis, se faz ele é um gênio, como ele não faz, aí vieram todas as críticas. Ô Garrafa, não dá para absolver o Depay desse lance, né? Foi pura irresponsabilidade dele, até porque Maradona não está mais aqui, Pelé, Rivelino está, mas jamais esses gênios poderiam fazer isso. Mas Memphis Depay, não, pra mim foi irresponsabilidade. Ponto, só isso. Irresponsabilidade. Porque se ele chapa forte no canto, faz o gol, 1-0 Corinthians, poderia mudar a história da partida. Então quando um jogador cobra um pênalti desse, qualquer jogador que seja, eu repudio, eu acho irresponsabilidade. Se eu sou companheiro dele, eu vou pra cima dele. Vamos ouvir o técnico Dorival Júnior. Obviamente ele foi questionado. Ficou constrangido. O Geninho sabe como é o treinador, né? A pergunta não podia faltar na coletiva. O Dorival não foi ele que bateu, não foi ele que pediu para bater, mas ele teve que falar a respeito. E será que ele vai conversar com o Memphis? Será que ele vai enquadrar a principal estrela do time? Vamos ouvir o Dorival Júnior sobre a cavadinha de Memphis Depay. É natural que nós vamos ouvi-lo para tentar entender, mas é uma situação que eu prefiro sempre trabalhar internamente com os atletas, com o grupo, até porque a culpa é nossa de um modo geral e não apenas de um atleta por um motivo ou outro. Então, com certeza será conversado, tentaremos entender aquilo que tenha se passado para que futuramente não volte a acontecer. O que aconteceu, eu tenho certeza que o próprio Memphis ele tá remoendo a decisão daquilo que aconteceu. Mas já foi muito importante em muitos momentos e às vezes nós tomamos uma decisão que acabe penalizando a nossa equipe, apenas isso. Mas nós conversaremos com certeza, até porque tudo que nós fazemos ao longo desse processo é mostrarmos erros, corrigirmos erros, buscando uma melhora para o jogo seguinte. Você, como técnico, diz o quê? Diria o que é a primeira saia justa que o Dorival vai ter que se virar ou uma boa? Não, mas isso o treinador tem que assumir, tem que administrar. Né?
Eu acho que ele até foi muito longo na entrevista. Ele tinha só que falar, isso vai ser resolvido internamente, eu vou conversar com o Memphis e morreu. Agora... Ele rodou muito na resposta. Rodou muito para explicar uma coisa só. É uma função do treinador. Dele, isso é uma função do treinador chamar a atenção do jogador. Em qualquer, não só nesse caso de pênalti, às vezes uma atitude de expulsão, às vezes uma atitude de rebeldia que acaba prejudicando um time num momento. Mas você não precisa ficar enrolando muito. E fala o que pro jogador? Não, aí ele vai conversar lá dentro. Mas qual deve ser que tipo de... eu acho que o que o Dorival, ele sabe o que ele vai fazer. Claro, mas o treinador... Eu não gostaria de entrar no miolo disso aí, porque não é o meu time. Tá, okay. Se eu sou o treinador, eu sei o que eu vou falar e o que eu vou fazer. Com certeza. A fala é pesada? Seria pesada? Não, você não precisa ter fala pesada, você tem que ter atitude. Tem que cobrar, né, gente? Você não precisa ser. Mas você também não precisa ficar esticando o assunto, você tem que resolver lá dentro. Não é pra passar paninho não, né, Geninho? Não, é nessa hora, Rafa, não se passa pano. Não, né? Nessa hora senta-se. Primeiro só os dois. Conversa-se, depois, quando você vai fazer uma análise, do treinador, o grupo tem que saber qual foi a atitude que você fez. O Walter falou na coletiva, né? O Garrafa, tudo bem, todo mundo está metendo o pau no Memphis, porque ele abusou na cobrança. Desculpa, só um momento. Eu tenho certeza que o Dorival deve fazer isso. Fica à vontade. O Dorival passar pano pro Memphis também. Estamos aqui já numa sessão de passar pano, fica à vontade. Viu, Garrafa? Terminando o meu papo. Eu acho que o Dorival deva ter procedido assim. Chamado o Memphis, conversado com o Memphis. Não se deve conversar logo em seguida. Ele disse que não. Porque está todo mundo de cabeça quente. Tá? Ele deve ter conversado com o Memphis, deve ter administrado a situação. E não deve passar isso para fora. Tá isso resolva-se e fixe lá dentro. Tá? Eu acho que com certeza. O Dorival é mais. O próprio Dorival. O Dorival é meio político nas coisas, meio assim. Meio vaselina, tá? né? Ele confirmou o que você disse, ele falou: não converso com o jogador em nenhuma condição logo após a partida, mas vou ter uma conversa. O senhor está com o pano aí, o nosso pano de papel, o senhor quer passar pano também pro Memphis ou não? Eu estou passando pano pro Memphis, mas eu estou elogiando muito o Walter. Todo mundo está dizendo, mas o Memphis perdeu o gol. Não foi o Memphis que perdeu o gol, foi o Walter que pegou. Vamos ouvir o Walter então? Ele falou explicando o lance. O Walter pegou essa bola. Eu te volto com a palavra. Uma baita de uma defesa. Claro que ele quer valorizar a defesa dele também, né? Que ele tomou um gol no meio eu acho que o Chico Lang está dando uma ligeira, né? Tá dando uma ligeira. Tira a tarja, por favor. Quer ver? Olha lá. Memphis na mesa, olha o Chico Lang ali, ó. Dando aquela passadinha de pano. Falou que o Walter fez uma grande defesa. Vamos ouvir o Walter, que jogou no Corinthians, fez história no Corinthians, reserva do Cássio por muito tempo. Ele falou sobre como ele atuou ali para defender essa bola do Memphis. Se liga na tela. Como eu tomei um gol dele no ano passado, um pouco no meio assim do gol, eu até faço o sinal que ia ficar no meio para os meus defensores vir, né? Só que eu acho que é difícil o goleiro ficar no meio, né? E eu acabei, você viu que eu me seguro ainda para não cair, porque a gente acaba querendo reagir. Mas fico feliz, cara. Fico feliz pela defesa, fico feliz por ter ajudado num jogo difícil como esse. Vocês viram mesmo que o lance do Memphis dar uma cavada foi desrespeito? Não, ali é flor da pele, né? Cada jogador age de uma forma, né? Faz parte. Eu acho que o futebol, a graça do futebol é essa, né? Eu não vi nenhum respeito, vi que ele tentou me iludir ali, mas acabei sendo feliz e só agradecer a Deus por pegar esse pênalti. Tá aí, Chico, a palavra está de volta. Então, você percebeu o que ele falou? O ano passado, no Campeonato Paulista, teve um lance de pênalti, o Memphis foi lá e deu uma cacetada no meio do gol e fez o gol. Você viu o que ele falou? Ele fez isso aí comigo no Campeonato Paulista. Dessa vez, eu dei um tempo, porque se a bola fosse no meio do gol forte, ele também poderia ter pego. Quer dizer, não é só o atacante que estuda o goleiro estuda o atacante também. Mas o Memphis faltou na aula, pelo jeito. Não, faltou na aula, mas ele fez uma defesa maravilhosa. Eu vivi 20 anos debaixo disso aí. Se grande... vocês repararem o movimento do Walter, põe lá pra gente, o Walter cai todo pro lado direito. Ele não ficou esperando a cavada, não. É que a cavada do Memphis foi muito próxima a ele. Foi muito fraca. Você podia ter... Aí mérito do Walter. O Walter foi... Vê o movimento. Tem reflexo para voltar, né? Ele vai e volta.
E o Memphis não olha para ele, Genio. O Memphis não olha para ele. Não, o Memphis aí deu uma cavada. Só que o grande erro do Memphis foi dar uma cavada lenta. Se ele dá uma cavada mais forte ou um pouquinho para o lado esquerdo, o Walter não volta. Repara a movimentação. Olha lá, ele está lá, ele volta e vem. Dá tempo dele voltar. Tanto que ele volta com essa mão. Agora, eu quero ouvir a opinião... Mão esquerda, né? A gente ouviu a opinião de um ex-treinador, né? No comando, na relação ali com o Memphis. E o grupo, como será que reage? Como será que deveria reagir com o Memphis, que é a estrela? E antes do Miller me responder isso, Chile, coloca na tela quartas de final da Copa do Brasil de 2013, né? Quem não se lembra de Alexandre Pato, disputa de pênaltis, tentando cavar com o Dida no gol, olha lá. Só o Dida, só. Pior que foi decisivo, né? Esse cavou embaixo. Esse é pior de todos. Ou seja, isso praticamente tirou o Pato do Corinthians. Mas o Pato não cavou, ele empurrou pro Dida. Ele empurrou pro Dida. Atrasou pro Dida. Que a cavadinha, vocês lembram? Louco Abreu. Numa decisão de Grenal. Ele era mestre nisso aí. Uma decisão de Grenal. Quem sabe o tamanho que é um Grenal, sabe o que é uma decisão de Grenal. Então, ele foi lá e tumba. Só que ele cavou forte. E essa penalidade aí... Agora, quem vai bater chamou a responsabilidade. Isso aí enterrou o Pato no Corinthians. Na volta foi feia. Tem a hora da cavadinha e a hora Isso decretou a saída do Alexandre Pato no Corinthians. Miller, eu quero a sua opinião sobre os jogadores. Dorival disse que vai conversar. O grupo tem peso, bagagem... não pode, a coisa não estava legal. Tal. Como deve se comportar o grupo? Você vai responder para mim? Põe de novo o Pato perdendo o pênalti lá com o Dida e o Miller fala... Como ele imagina que esse grupo do Corinthians vai receber o Memphis na reapresentação? Tem que ter conversa? Dentro do elenco você vê alguém com peso para chegar e cobrar o gringo que recebe até por assistência? Eu não sei se por cavadinha errada tem desconto, né? Deveria ter, mas não tem. Como é que o grupo deve se comportar, Miller? Olha, Garrafa, a cobrança sempre existiu, né? Na minha época. O jogador de futebol mudou hoje a sua cabeça, o seu modo de pensar. É uma outra geração totalmente diferente, né? Mas, se fosse na minha época, com certeza haveria cobrança, sim. Né? Por que ele fez tamanha irresponsabilidade? Pô, um pênalti desse não existe, pô, pelo amor de Deus. Então, a cobrança sempre existiu no passado. Hoje, eu não sei como é que se comporta um grupo hoje, de Corinthians, Palmeiras, Flamengo. É diferente, né? O jogador mudou a sua cabeça, a sua mentalidade, né? A gente tem que entender isso também. Mas, de qualquer maneira, como eu disse... Aí eu discordo do Dorival. Há erros coletivos, mas há erros individuais. E esse foi um erro individual. Agora, o Memphis está buscando um espaço, claro, para se tornar um ídolo na história do Corinthians. E aí, quando vem essa cavadinha do Memphis, pensei aqui, vou conversar com um que é especialista nessa batida diferente. Se não cavar, deslocar o goleiro e só rolar a bola devagarzinho. Marcelinho Carioca. Conversei com ele um pouquinho antes do programa e perguntei a ele o que ele achou, o Marcelinho vai participar com a gente agora, o que ele achou dessa penalidade batida dessa forma por Memphis Depay. O Marcelinho que tem, acho que umas 5 cobranças, que ele desloca o goleiro e empurra para o fundo do gol. Você se lembra muito bem. Boa noite, Marcelo. Alô, galera, ligadinha no Mesa Redonda, boa noite. Grande Osmar Garrafa, o âncora desse programa tão especial e de muitos anos. Grande Miller, meu parceiro, meu irmãozinho, cracaço, Copa do Mundo de 86, 90, 94, né? O querido Noeblin, o grande Chico Lang, eita Chicão, esse cara é maravilhoso. Paulo Sérgio, que tá na Alemanha, a querida e grandiosa Michele, e esse treinador que é fantástico, um coração de ouro, inteligentíssimo, grande Geninho. Olha, prazer estar participando com vocês, tá bom? Um abraço e vamos falar aqui da cavadinha do Memphis Depay. Todo mundo comentando sobre a cavadinha do Memphis Depay. Rapaz, o chicote estralou, a torcida tá à flor da pele, que tava 0-0 o jogo. E teve personalidade para poder fazer isso. Ficaria melhor se na sequência ele tivesse feito algum gol, mas a torcida, ela cobra muito do grande jogador. E na hora quando ele foi fazer essa cobrança, ele ficou muito de cabeça baixa e ele fez tipo uma cavada muito alta, não foi na sequência, onde
deu tempo de o Walter voltar. Eu não sei se ele estudou o goleiro Walter, porque quando você vai fazer uma cavadinha, você tem que saber quem é o goleiro adversário. Eu não sou muito de falar sobre pênaltis, porque nós tivemos aquela situação com o Palmeiras, onde o Marcão fez uma excelente defesa, mas não foi de cavadinha. Mas todas as cavadinhas que eu cobrei, que eu arrisquei, que eu fui ousado, eu fiz gols. O Vanderlei odiava, o Vanderlei não gostava. Mas assim, graças a Deus eu sempre fiz esses gols. E uma certa vez eu até falei, pô, quando eu fui bater certo e forte no canto, o goleiro pegou, o Marcão pegou. As cavadinhas que eu fiz, as bolas roladas, ninguém conseguiu chegar e pegar. Caprichoso, né? Contra o Marcos na semifinal da Libertadores, ele mete uma paulada, o Marcos se adianta e faz a defesa. E o Marcelinho, segura aí, Marcelo, que você vai falar e nós vamos mostrar como você fazia. Segura aí, o Loebre tá se coçando. O que foi, Loebre? Pode falar aí. Não, você vê, esse tipo de cavadinha para arbitragem, você gera um problema no jogo que não é brincadeira. Porque quando ele não faz, teve essa reação dos jogadores do Mirassol, mas se ele faz o gol, os caras vão caçar ele o jogo inteiro. Vão caçar ele o jogo inteiro. Tanto que quando a gente tinha instrução em relação à cobrança de pênalti, e aí você citava o Jalminha, que para mim era um gênio, e gostava de com paradinha, gostava de cavadinha, nós recebemos instrução, olha, você não pode proibir o cara de cobrar com uma cavadinha, tá? Ele tem o direito, ele está cobrando. Mas tem que ficar atento depois desse fato, o que vai acontecer na partida, porque os caras, se ele faz um gol, o pessoal do Mirassol vai caçar o jogo inteiro. Estou errado, Mira? Verdade. Tanto que os jogadores depois ali, eu acho que desproporcional, mas foram intimar porque ele perdeu o jogador ali. Eu acho que tirar um sarro até é legal, mas intimar, eu acho que foi um desperdício. Agora... Ô, Garrafa, só uma coisinha. O Lebre falou uma coisa aqui fora do ar, que eu gostaria que ele repetisse, que é bastante importante. Que é exatamente, se o Memphis tivesse feito o gol, qual é o paralelo que você faz com aquela bola que ele ficou em pé, em cima da bola? Não, existe proibido isso? Não, a FIFA tem grupos de estudo, tá? Por exemplo, esse grupo de estudo que fez a questão da bola, você não ficar em cima da bola, porque é sim uma situação provocativa. Como esse mesmo grupo aprovou na década de 90, que é claro que você pode driblar, você não pode fazer gracinha para trás, porque você está provocando o adversário. Então, existe um grupo de estudo, sim, ok? Pouca gente sabe, o goleiro não pode ficar de costas numa cobrança de pênalti. É tido como desrespeito, provocativo, etc. e tal. Então, existe um grupo de estudo, tá? Que ele pensa que, é o mesmo grupo que da paradinha, que esse tipo de cavadinha, ela pode gerar, e pode sim, gerar um problema no jogo e no estádio. Porque ali já virou uma confusão logo depois, os jogadores, né? Foram pra cima do Memphis. E olha o que o Rafael Silva postou na rede social dele, depois ele pôs em inglês também embaixo. Eu era, mandando para Memphis Depay, né? É tipo um correio elegante. Memphis Depay, eu era seu fã, gostava do seu estilo de vida e futebol. Mas, a partir de hoje, você perdeu o meu respeito. Você que tanto fala de humildade, favelas e etc. Isso não passa de um personagem e falsidade para chamar a atenção do povo. Aqui no Brasil, você precisa respeitar para ser respeitado. Você não sabe o verdadeiro significado de favela. Assina Rafael Silva com amor e dor no coração. Fez assim com a mãozinha também? Tô de mal. Eu vou falar pra você uma coisa. Mas que tem uma coisa a ver com a outra? Tem nada a ver, né? A frescura, né? Agora, Marcelinho Carioca, que falou aqui há pouco, né? Eu perdi pênalti batendo forte, mas todos que eu fiz, deslocando o goleiro e rolando a bola, acabaram entrando. E um dos mais polêmicos, né, Marcelinho, foi especificamente contra o Sport Recife, lá na Ilha do Retiro. Técnico professor Vanderlei Luxemburgo. Conta essa história pra gente, eu quero ver como é que você bateu o pênalti que o Vanderlei não queria que você batesse, Marcelo. Osmar Garrafa, eu era artilheiro do Campeonato Brasileiro de 98. Aí eu já tinha feito uma cavada contra o Santos. E o Vanderlei sabia que eu gostava daquele estilo. Eu tomei-lhe uma dura no vestiário, cara. E o Vanderlei falou, você vai ver só, você tem que ter responsabilidade, rapaz. O dia que você perder
batendo desse jeito, a torcida não vai perdoar, vão descobrar muito. E aí eu lembro que eu falei pro Antônio Melo, eu falei, Melo, deixa que eu seguro a bronca, eu seguro a rabiola. Então você tem que ter a personalidade. Mas eu tomei uma dura violenta, sendo artilheiro do Brasileiro, feito o gol, os 2 gols naquele jogo. Mas o Vanderlei gostava de muita seriedade, muito profissionalismo. Não é que eu não era profissional ali na cobrança de falta. Era um meio, uma técnica de surpreender o goleiro. Porque as vezes que eu perdi, foram as vezes que eu não bati de cavadinha ou rolando. Todas as vezes que eu fui na cavadinha ou rolando, eu sempre fiz os gols. Mas agora, aquela que você vai querer colocar num canto ou no outro, já perdi. E aí complica. Pelo menos bati mais sério, mais forte, para não dar motivo. Porque quando você perde rolando a bola de cavadinha, você dá motivo. Deixa no ponto, vai colocando. Geninho, o Vanderlei já tinha dado o recado. Não é para bater desse jeito. Põe, ó, dá uma olhada. Olha a indolência desse que foi um dos maiores, se não o maior da história do Corinthians, mas está entre os maiores. E aí, como é que o treinador administra? Tem que falar pro Memphis, não bate mais, tal, mas o Memphis já errou. O Marcelinho, ele fez 5 dessas cobranças com a camisa do Corinthians. Guardou as 5, Geninho. Eu acho que o jogador tem que ter personalidade para bater. O jeito que ele vai bater, é ele que decide. Porque ele deve conhecer o goleiro, ele deve sentir o momento da partida. Agora, ele arrisca muito, ele tem que ter a consciência que esse tipo de pênalti, ou a cavada ou esse pênalti rolado, é um pênalti meio arriscado. Né? Meio? Porque os goleiros hoje, eles estudam demais os batedores. Né? E os goleiros têm pego muito pênalti batido forte, principalmente o pênalti cruzado, né? Que é o pênalti na hora da responsabilidade, quase que todo mundo bate. Você vem com a perna esquerda e joga aqui, vem com a outra e joga aqui. Eu falava pro meu batedor, ó, a hora que a coisa estava ruim, você mira bem no rosto do goleiro e solta o bambu, mas com força. Não era cavadinha. Porque se o goleiro... Dificilmente o goleiro fica parado. E que nem eu falei ali, vocês viram que o Walter deu uma tombadinha. A câmera de trás é perfeita, mostrando o Walter sair do lado. O próprio Marcelinho falou, o Walter tombou e depois voltou. Se você dá uma pancada forte, o goleiro tombou, ele não tem reflexo. É o que o Miller fala, jogar no rosto do goleiro. Qualquer pênalti, esse pênalti com o Marcelinho, não vou dizer nem que ele perdeu, que o Marcão foi buscar. Pô, foi um baita pênalti, muito bem batido. Muito bem batido. Então e o Marcão se adiantou, né? Perde esse pênalti bem batido, perde esse pênalti mal batido. Agora, quem vai bater, tipo de cavadinha, tipo de bolinha rolada, tá sabendo da responsabilidade. Ô Miller. E tem que assumir o erro, né? Acho que o fundamental é assumir o erro. Por exemplo, o Memphis sempre dá entrevista, ontem ainda não falou. Eu quero ouvir o Miller, porque na sequência tem uma declaração fortíssima do goleiro Hugo do Corinthians, mostrando o momento do clube. O Corinthians é um time que tem jogado em casa, fora de casa tem sido um desastre. Na Sul-Americana está praticamente fora. Dorival optou ontem em preservar titulares. Está apostando o quê? Nas Copas? Sul-Americana já quase foi. Na Copa do Brasil, semana que vem tem Novo Horizontino. Né? Esquece o brasileiro. E o Hugo, eu gosto desse goleiro. Responsabilidade. Mas antes, Miller, pênalti para você. Você foi um dos gigantes. Qualquer ex-jogo, não é porque o Miller está aqui. Qualquer rede social, podcast, aquela brincadeirinha lá, quem foi maior que quem foi maior. Aí aparece o Miller, esse é diferente. Então, não é porque o Miller está aqui, ele era diferente mesmo. Verdade. Quem viu jogar, o Miller era jogador diferente. Você batia pênalti também. Certo. Qual era a sua receita? Estudava o goleiro? A seriedade? Nunca pensou em bater dessa forma? Como é que é no momento que passa na cabeça do jogador, Miller? É chapar forte no canto. Até porque o goleiro, se você chuta na caída do goleiro, ele vai pegar. Né? Na caída do goleiro. Agora você bate forte, rasteiro, ou bem alto, é indefensável. Então eu sempre pensei em bater assim. Né? Já errei pênalti, mas chapando forte. Né? Nunca cavado essas coisas, pelo amor de Deus. Meus professores, Zico, Falcão, Sócrates, não permitiam isso. Tá aí, ó, palavra importante de quem é apontado pela classe como um dos fora de série. É o Miller. Miller é um dos fora de série. Não é porque tá na minha frente,
né? Se fosse de outra forma, falaria também. O Miller, realmente, quem viu jogar, viu, né, gente? Todo mundo aqui... Eu senti que tinha que pagar ingresso quando estava dentro do campo para ver o Miller. Eu não posso falar nada, eu sofri na carne. Nossa, o que eu odiava o Miller como torcedor. Tá certo. O Miller não jogou muito contra o meu Londrina, acho que ele não jogou nenhuma vez, então eu não sofri muito. Eu era setorista do Palmeiras e fui de São Paulo e vi o Miller jogando de perto, eu como setorista dessas duas equipes. Mas o Corinthians, com todo o respeito que merece o Mirassol, olha a folha de paga. Acho que só o que ganha o Memphis paga o Mirassol inteiro. Opa! Tá? Então, com todo o respeito ao Mirassol, em termos de Campeonato Brasileiro, o Corinthians não pode fazer o papelão que fez. Primeiro tempo abaixo, saiu ganhando por 1-0, depois ainda da bobagem que fez o Memphis, e toma a virada como tomou. Na Sul-Americana, torneio Sul-Americano, então, o Corinthians está tomando lavada toda hora. Não passou na pré-Libertadores, passou sim vexame. E também na Sul-Americana está com a situação muito complicada. E o Hugo, ao término da partida, esse dá a cara a tapa, hein? Esse moço eu gosto, hein? Esse é fera. Esse é fera. O Hugo falou que o time tem que chamar a responsabilidade. Do jeito que tá, não pode ficar. Se liga na tela. Pois não, Hugo? Acho que a gente precisa repensar algumas coisas, repensar algumas atitudes dentro de campo, o que a gente tem que fazer de melhor, repensar como atleta, como respeito ao clube que a gente defende, que a gente precisa mudar um chip muito rápido, porque a gente tem um elenco que não precisa sofrer, a gente tem um elenco que não precisa passar por situações difíceis, né? E a gente precisa mudar um chip muito rápido para que a gente possa desenvolver o melhor do nosso futebol, porque a gente pode fazer muito mais, mas muito mais mesmo, né? O que a gente apresentou no jogo de hoje, o que foi apresentado no último jogo, está bem abaixo daquilo que a nossa equipe pode fazer. Então é a gente se cobrar, né? Se cobrar, dormir, botar a cabeça no travesseiro e pensar que eu preciso fazer de melhor. Cada um pensando um pouco mais nessa parte individual para que eu possa ajudar o grupo. É o que se espera de um líder, não é, Geninho? Líder, chamou responsabilidade ou você vê de outra forma? Não vejo não. Demonstrou muita consciência do momento, tá? Teve coragem de externar. Com certeza, como disse o Miller, vai fazer isso no grupo. Ele não vai só falar aqui, porque se ele jogou para a massa, ele vai cobrar lá dentro. E é muito Teve recado embutido para o Memphis, essa declaração? Com certeza. Tem, Miller? E é muito importante ter esse tipo de jogador no elenco. Sim. Muito importante. Você precisa ter uns 3, 4, 5 desses dentro do grupo. Porque aí, quando a cobrança começa a ser interna, é o começo da solução do problema. E chegou ontem no Corinthians. Miller, teve esse recado, eu fiquei meio assim e tal. Falei, deixa eu perguntar pro Miller, pro pessoal aqui na bancada e tal. Teve recado geral e também pro Memphis, essa declaração do Hugo? O Hugo pontualizou, tá certo. Como o Geninho disse. Falou responsabilidade individual, responsabilidade coletiva. Ele não deu nome. Tá. Mas nem precisava, né, Geninho? Não, nem precisava. E outro dia o Memphis também não cobrou o elenco do Corinthians. Ele foi muito claro, ele foi muito bem. Foi atitude que tem que ser aplaudida. Até porque esse quer mudança. Até porque, Garrafa, o Memphis não ganha por se bater escanteio, assistência, chutar na bandeirinha, chutar na trave, ele não ganha tudo isso. Então, por conta de toda esses benefícios, ele tem que ser cobrado muito, com certeza, pelo grupo principalmente. Essa declaração do Hugo está de parabéns. Chico, a declaração do Hugo. Olha, foi uma declaração sincera, né? Muito sincera e objetiva. E a declaração de quem quer construir, não destruir. Né? Com certeza. Ele quer construir. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que o pau vai comer nesses dias aí lá no Corinthians, sem dúvida nenhuma. E vou falar uma coisa. Eu acho que a mudança tem que existir. Porque, estamos falando, daqui a pouco o Corinthians vai se focar em taça. Jogar lá em Novo Horizonte é carne de pescoço. Sim, não é fácil não. Sem dúvidas. É tão quanto ou mais o Mirassol. O jogo agora de volta é São Paulo, né? São Paulo, já fez lá. Já fez lá. Agora, então, o Chico, ainda há tempo, presentes aqui, e ainda há tempo para o Maicon, que também foi outro que falou forte sobre
sobre a defesa do Corinthians, Chile. Enquanto isso, Bacégio, presentes para o nosso público. Vamos lá, já soltando os 2 presentes da noite. O presente, o kit número 1, que é o livro da Vila Maria ao Morumbi, do Morumbi para o Mundo, do Carlos Caboclo, mais o porta-cartões do São Paulo e mais a camisa da Inter de Limeira tamanho M da Alura Esportes. Aliás, já aproveitando, pessoal, segue a Alura Esportes lá no Instagram, @Alura Esportes. Esse kit vai para o nosso telespectador Ricardo Kratiuk, da Vila Ema. Parabéns, Ricardo. Aguarde o contato da nossa produção. E o segundo kit, que é uma camisa feminina do Santos, tamanho M, em parceria com a Umbro, e a luva de goleiros da Poker, em parceria com a loja Gol de Placa, vai para o nosso telespectador Pedro Ernesto, da Vila Mariana. Parabéns, aguarde o contato da nossa produção. E outro que não afinou, que também falou e eu gostei do que ouvi, foi o Maicon. O Corinthians, o Alex me lembrava na redação, é uma das piores defesas do campeonato. Está entre as piores defesas. Né? E na temporada também, o Maicon falou do sistema defensivo do Corinthians. Se liga na tela. Isso é uma coisa que nos incomoda bastante, né? Acho que ao longo dos anos o Corinthians sempre foi uma equipe muito bem defensivamente e nesse ano, infelizmente, nós estamos sofrendo bastante gols. É difícil falar de peça por peça porque vem rodando e a gente não está encontrando uma solução. Mas eu tenho certeza que o professor tem um caminho que a gente vai conseguir trilhar melhor e vai conseguir melhorar esse aspecto. É claro que não é um problema só defensivo, acho que é um problema do grupo. Acho que tanto a parte ofensiva, a parte do meio campo, a parte defensiva vem falhando e a gente acaba estourando lá atrás. Mas é trabalhar e melhorar urgentemente, porque o Corinthians precisa sair dessa situação. É difícil falar porque a gente sabe que vem errando, a gente vem conversando, vem se cobrando e o erro se repete novamente. É claro que a cobrança existe bastante dentro do nosso vestiário referente a esses detalhes que infelizmente não está saindo da forma que a gente vem conversando. Mas sei que é difícil, eu sei que o momento nosso não é tão bom, mas a gente tem que ter frieza para conseguir trabalhar da melhor maneira possível para reverter essas situações pontuais que vem nos atrapalhando nos últimos jogos. Cobrou igual o goleiro Hugo, vamos ao rápido intervalo. Voltamos já, segura aí, hein? Boa noite, Marcelo Bacégio, Miller, boa noite, Chico, boa noite, Alex. Boa noite. Loeb, obrigado pela sua presença aqui. Sempre um prazer estar aqui. Deixa eu mandar um beijão pro meu filho Matheus, faz aniversário de semana aqui. Matheus, você é corintiano, tá triste, mas beijão pra você. Genil, muito obrigado, você é nota 1000. Eu que agradeço, sempre um prazer estar com você. Tá certo. Dia das Mães, queria deixar um recado a todas as mães, especial a minha, que hoje não pôde assistir o programa, mas foi por ela que eu estive aqui. Boa noite, amanhã tem Gazeta Esportiva. Te amo, mãe. Tchau.